Já tô. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos nessa tarde pela oportunidade de estarmos aqui. Nós sabemos onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente. E esse é o real motivo de estarmos aqui, poder compartilhar do teu amor, da tua palavra, da tua misericórdia, da tua graça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é de geração em geração. Nesta tarde, Pai, que teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse. 2:10. Seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E aí, Baiano? Estamos de novo aqui nessa temperatura aqui do Rio de Janeiro. Tá geladinho. 16 graus. Tá geladinho. Aqui tá geladinho. Tá geladinho. Glória a Deus, Tá, glória a beleza. Deus. Vamos apresentar o nosso amigo ilustre. Convidado ainda não. Não mandou nem beijo pra manhinha? Calma aí, pô, tá. calma aí. Tá bom, Ó, passado, Pastor Baiano é outro nível. Se liga aí, ó. Tá com sono. Alô, manhã! Alô, Bahia linda do meu coração! Estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro. Localização exata, Sepetiba City. Estamos aqui para falar com você aí. Meu amado, eu fiquei sabendo aqui pelo meu querido Frank Fricks, o Big Boy de Sepetiba City, que a Bahia está perdendo lugar aqui. Não podemos. Isso é uma tragédia diante da nação brasileira. Então, gente, em nome de Jesus, baianos, larga os atabaques, sai do Pelourinho, sai do Rio Vermelho, da boca do rio de Itapuã, sai do farol da Barra do Elevador Lacerda e vai para casa correndo e se inscreve no canal. Vamos que vamos, gente. Vamos passar essas outras cidades aí. Rio de Janeiro, amo Rio de Janeiro, moro aqui. Minha filha é carioca, mas, pelo amor de Deus, não vamos deixar Rio ou Bahia. Vamos perder espaço. Vamos. Estou muito triste com vocês, baianos. Hoje vocês perdem. Mas vamos lá, Bahia, vamos lá se inscrever, vamos lá ultrapassar as outras cidades, os outros estados da nossa federação. Lembrando a vocês que o nosso podcast já ultrapassou as barreiras, nós estamos falando isso aqui, e chegamos no Japão. Não aquele dos olhinhos puxados, mas aquele dos olhão grandão. Os japoneses. Akashibarabalachala. Ah, não. Isso. Não. Essa não, mano. Essa não, mano. Essa não. Então, vamos que vamos, gente. Seja muito bem-vindo em nosso meio, à nossa mesa. Estamos aqui com um ilustre convidado. Já apresentar ele. Um homem cheio de Deus. Estou vendo daqui o brilho dele. De Minas. De Minas. Vai passar geral agora. Comedor de queijo e tutu. Então vamos que vamos, povo do Acarajé. Vamos passar eles. Vamos que vamos. Meu Seja Deus. muito bem-vindo, né? Usufrua desse conteúdo que será ministrado aqui através da vida do nosso irmão. E, meu amigo, compartilha, tá? Se inscreve. E o dedinho de seta? E esse dedinho seu aí que não é mais dedo de seta, você não aponta mais o irmão, você Tá foi convertido. Você foi convertido e o seu dedo também, meu irmão. Autocontrole, usa o dedo para se inscrever no canal lá, tá bom? Em nome de Beijão Jesus. no seu coração. E compartilhar essa live aí, que vai ser Isso aí, bênção. vai ser bênção. Já tá sendo bênção já. Vamos apresentar o nosso amigo Pastor Joseph. Olha o nome do cara. Mineiro Uai. Mineiro Uai. Comedor de tutu? Não sei. Aí eu não sei. Não faz isso não. Eu não sei nem o que é tutu, cara. Que isso? Tu é bonzão. É bolo de feijão, feijãozinho, cara. é. Eu não sei. Ele vai explicar, Eu gosto de explicar. pão de queijo. Aí sim. Eu e meu filho. Se apresenta aqui pra galera, né? Essa câmera aqui, pastorzão. Olá, pessoal do podcast Apocalipse 2:10. Eu sou o pastor Joseph Lindson e hoje estou aqui. É um enorme prazer estar com vocês, tá? Já quero agradecer aí pelo carinho, pela audiência. Eu sei que essa página é bênção. Vocês continuam aí dando audiência, compartilhando, que eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados. E é isso aí, sou mineiro, sim, uai sou, comedor de pão de queijo, Aí, frango coisa com linda. quiabo. É isso aí. Frango com quiabo eu gosto. Frango com quiabo é bom. É bom. Vaca atolada, muita coisa boa. Aí, de legal. Minas. Viu? Mas não falou o que vocês falaram. Tropeiro. Tutu não, Tutu não. Tutu é de lá, irmão? O tutu também rola um tutuzinho. Mas Mas rola tutu um pirãozinho. tipo assim, é uma carninha, né, bem picadinha, Pirãozinho. feijão se e a carninha farinha. parte pro torresmo, então, pô. Não é não? Torresmo. Coisa linda. Lá Vamos tem- matar Toinho, o porquinho. Meu Deus do céu, galera, aí. O papo já ficou legal. Já deu fome. Ganhamos quilinhos, Vamos falar do nosso patrocinador aí, Big Boys. Depois a gente volta.
Deixa eu só colocar a imagem na tela. Coloca pra aqui a todo imagem do mundo nosso ver. patrocinador. Agora sim, você que está aí em casa já está vendo o número do telefone lá da Semear Telecom. Desde já eu quero agradecer a Semear, tá apoiando esse projeto desde o início, tá? Você de Sepetiba que está precisando de uma internet de qualidade, para de sofrer, liga para a Semear Telecom. O número é esse aí, 21 2391 7050. 21 2391 7050. Você que está nos assistindo, você não vai pagar a instalação, é isso mesmo, é um brinde para ti. Liga para lá, avisa que assistiu aqui no podcast Apocalipse 210 e você não vai pagar a instalação, beleza? E outra coisa, você, comerciante do bairro de Sepetiba, a gente tem uma parceria para ti, tá? Você vai fazer o cadastro, vai divulgar a marca da CMA e você vai pagar 500 megas por apenas R$ 75,00, tá? 500 mega por R$ 75,00. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum, beleza? Upload e download, bate firme, eles te entregam 100% daquilo que você contrata. Ao contrário de muitas empresas aí que só te entrega 70%, na CMA não tem isso não, beleza? Então liga para lá, porque é a melhor internet do bairro de Sepetiba, Marcão. E aí a gente vai... Tem o e-book aí também, né? Isso, galera. Um presente. Mais um presente aí pra vocês, tá? Tá lá na descrição dos nossos vídeos. Tem pegadinha não, é tem presente. Não, tem não. É 100% presente, não vai fazer pix, jogar pro lado, nada disso. É um e-book com 4 mil nomes, tá? E as traduções ao lado. Não tem Rinaldo, não tem. 4 mil nomes bíblicos pra você tirar aí a tradução do que... Então, tipo assim, não tem mistério, tá lá na descrição, tá? É o link direto pro Google Drive, você vai fazer o download e vai abrir o arquivo em PDF. Não tem mistério, não tem essa de jogar pro lado, pagar alguma coisa, não. É presente pra você aí, beleza? Isso aí, a gente tem uma surpresa também, a gente vai botar aí na descrição do vídeo. Vamos sim. Temos o www agora. Que é isso? www.apocalipse210.com.br. Eu acho que é isso. Estão ficando bom vocês, né? Pô, é muito maneiro, é tipo uma Netflix. Tipo uma Netflix. Todos os nossos vídeos estão lá dentro da página, muito maneiro. Coisa linda, maneira. Meu filho que fez. Beijão, meu filho. Marcos Beijão. Paulo. Valeu, Marcos Paulo. Moleque inteligente. Vamos falar com o nosso amigo aqui, pastor Joseph. Valeu, mexedor de defunto. Meu Deus do céu, desse garoto, rapaz. Marcão, antes da gente começar, só quero agradecer ao amigo Valdeci Lira, que fez a indicação do nosso pastor. Esse é da melhor qualidade. Meu amigo, muito obrigado. Deus boa. continue te abençoando, tá? Até dia 20. Dia 20 ele vai estar ministrando lá na igreja. Meu evangelista preferido. Fica na paz, irmão. Tamo junto. Aí, pastorzão, gente da melhor qualidade isso aí. Valdeci Lira. Vamos falar com o nosso amigo Joseph. Joseph, fala o sobrenome de novo. Cara, meu nome é uma incógnita. Eu tentei mandar ele aqui, mas não deu. Eu tentei anotar, mas passou batido. Porque ele é alvo de discussões na minha família, né? Alvo de debates, né? E eu até hoje não encontrei, assim, a verdadeira hipótese, né? De como foi formado. Porque o meu nome é Joseph Linson Alves da Silva. Então, assim, ele é uma mistura de nome naturalmente português com o nome americano, Alemão inglês. também, né? Não, é claro que o nome Joseph ele pode ser transliterado para várias línguas, né? Isso você vai encontrar ele na forma mais clara no português, que é o nome José. Mas aí quando você joga para o inglês, ele fica com uma fonética, você joga ele para o alemão, ou então para o hebraico, que é o Yosef, né? Yosef. Então você vai ter o italiano, Giuseppe, você vai ter ele em várias línguas. No meu ficou mais no inglês mesmo, Joseph. Mineiro, né? Aí quando você joga pro mineirês, José. José. Só que aí... Mineirês foi bom. Só que aí eu tentei já por várias vezes descobrir, gente, quem fez isso comigo? Aí uns falam que foi minha avó, outros, né, minha mãe. Não tem Júnior no nome, porque o Alves da Silva, tudo bem, que Alves vem da minha parte materna e Silva paterna. Mas me perguntam, Joseph Linson é um nome composto ou Joseph é um nome e Linson é sobrenome? Cara, é difícil de falar. Mas eu acredito que é um nome composto, Joseph Linson. Quantos anos você tem? Cara, hoje eu atualmente estou com 36. 36 é realmente essa idade, né? Esses nomes entravam, né? Era mais João, José, Maria. Não, mas a minha avó, ela tentou esculhambar com a família, né? Coitada da vovó. O que ela fez? Ela foi para os Estados Unidos e achou que a família era americana, né? Esqueceu que a família era brasileira. Então ela colocou Joseph, Jessica, Joshua, Otto... Aí foi Aleph, foi botando um tanto de nome da cultura americana na família. Tá explicado. Aí ficou nós brasileiros aqui no Brasil e
ideia, tudo com o nome de americano, E cara. tendo que lembrar da vovó que tá na América. Mas ela é benção, minha avó é benção. Benção. Ela Ficou tá com bonito, 80 ficou bonito. anos, cara. Pô, Tá que com 80 benção anos. mesmo. Tá morando lá ainda, ela? Tá convertida, Que bacana. confessa o nome de Cristo, é salva. Ih, cara, no grupo da minha família, meu tio evangelista, minha avó, eu falo que ela que profetizou, né? Eu hoje sou pastor, mas eu ouvi quando eu tinha 14 anos da boca dela que seria pastor e eu não tinha probabilidade alguma de ser Que legal. na época. Meu Deus. Então, assim, Coisa linda. É. Então tá desculpada, vovó. Tá desculpada pelo... É uma coisa legal saber, né? Que ele fala assim, eu não tinha nenhuma... Probabilidade. Cara, ninguém tem, É. né? Pastoreio, cara. Cara, raramente você vê pastor com cara de pastor. Quem é pastor com cara de pastor, né? E as pessoas acham que quer ser pastor é usar gravata e andar com a Bíblia debaixo do braço. Não, Isso e não é ser- dificilmente tu te conta assim, meu sonho era ser pastor. Não. Aí não dá, é uma não. caminhada, né? Que Deus vai te guiando, vai te colocando. Vai, meu filho, É, aqui a porta. inclusive, se você pegar no contexto da época, você falar isso pra um jovem, é você insultar ele, né? Tu Com vai ser certeza, pastor. é. Cara, tu não gosta de mim, não? É, Tem nada melhor que eu possa ser, não. verdade. Pô, tá me Porque xingando. na época não tinha esse glamour todo que hoje existe, né? Glamour, você falou tudo. Naquela época, ser pastor é você ser um cara que vão rir de você, vão fazer chacota, né? É Então, por aí, é imagina, né, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não era assim hoje, não tinha esse reconhecimento todo que hoje tem, né? É verdade. Então não tinha esse almejo da juventude, eu quero ser pastor. Então era quem Deus chamava mesmo. É. Legal, Chamada. mas né, a gente vai voltar nisso aí. Eu gostei do que ele falou. A gente vai voltar. Mas vamos pegar lá na. Vou anotar aqui esse glamour. Né, Glamour, pastor? glamour. Isso é perigoso. Isso é Isso é perigoso. perigoso. Vamos voltar na infância lá em Minas. Como é que foi essa infância lá na Cara, terrinha de Minas? Graças a Deus, a gente pulou muito muro, subiu muito pé de manga, né? Graças a Deus não caí. Teve infância, né? Tive infância, né? Nadei em águas sujas, né? Isso é clássico, né? Um riozinho sujo, uma água poluída, a gente pulava, nadava, andava a cavalo, fazia berimbau. Né? Aí, ó. Quase Bahia Novo. Quase Não, eu fui capoeirista, inclusive eu já entreguei pro Marcos que... Presbítero, tá? Presbítero, olha, falou, hein? Te deu uma moral, hein, Deu uma mano? moral, hein? Só na primeira, tá? Só na primeira. Só na primeira. Tá ligado Só que a no língua comecinho do vídeo. quase não sai, a língua segurou um pouco, né? Ele ficou ali. Eu tenho, na minha caminhada ministerial, eu tive um envolvimento muito grande com a música e ela começou logo lá, na capoeira mesmo. Né? Na capoeira, eu aprendi a tocar o berimbau, né? Aprendi a tocar o pandeiro ali na roda de capoeira, aprendi a bater lá o atabaque, aprendi a dar porrada, né, nos irmãos, aprendi a chutar para fora da roda, o pessoal, quando não era da mesma, né, do mesmo grupo. Mas foi um momento assim de viver a infância mesmo, né? De curtir, né? Aquele momento. Não tinha aquela ideia de ministério, de evangelho, de igreja. Para mim tudo era uma coisa só. Eu estava vivendo a vida, né? Então, a partir disso aí que foram surgindo, né, algumas oportunidades de entender. Até eu falo isso porque eu cheguei até a tocar tabaco dentro de um centro, sem saber que era um centro. Né? E ali, para mim, tudo era uma coisa só, todo mundo era amigo, todo mundo era família, e depois eu fui descobrindo essas coisas, né? Que a capoeira, naquele momento, tá? Porque hoje muita coisa já mudou, já tá como um esporte, já como uma atividade física, mas naquela época ainda não, era tudo muito junto, né? A religião afro com a capoeira, então a música que era tocada, né? Ela já tava ali meio que pareada, né? Com uma religião afro. Então, mais pra frente que isso foi ser desmistificado e eu fui entender realmente o sentido de algumas coisas. Mas eu curti muito a minha infância, né? Dei muita porrada no meu irmão, tomei muita porrada. A gente foi... E na infância eu já frequentava a igreja, me lembro de dormir nos cultos, né? Sempre tava ali... Bem empolgado. Babando. Bem empolgado. Sempre assim, babando. Cheio de Deus. né? Cheio de Deus. Agora, já na infância, né, assim, no final entrando antes da pré-adolescência, foi que até o texto que eu vou citar daqui a pouquinho, foi quando eu comecei a ter esse discernimento do espiritual. Porque até então eu não tinha discernimento do espiritual. E aí, quando nesse frequentar da igreja
eu tive contato com a escola bíblica dominical. Então, uma das pastoras, ela tinha um trabalho fantástico. Eu fiquei envolvido ali, apaixonado pelo trabalho. E aí eu me lembro, numa manhã de domingo, recitando 2 Timóteo 2,15, né, que é o texto que diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto, depois que recitado naquela manhã de domingo, ele nunca mais saiu da minha vida. E eu carrego ele até a eternidade, porque é o que eu tenho buscado, é o que eu tenho vivido. E essa palavra da verdade, ela se tornou o norte, né, de tudo que eu vivo hoje, de tudo que eu faço hoje, de tudo que eu almejo hoje. Legal. Então tudo começou lá. Eu devia ter o quê? 9 anos de idade. Bem novinho, né? Bem novinho. E quem foi uma professora ou foi uma pastora? Uma pastora. Pastora professora? Não, né? É, Era? pastora. Por que eu tô perguntando isso? A gente tá vendo aí, eu vou fazer uma pergunta pro senhor, a gente tá vendo aí, infelizmente, essas atrocidades, esses ataques em colégio aí, né? Nos Estados Unidos é um pouco mais frequente, aqui no Brasil, infelizmente, está se tornando frequente, né? Não sei o que está acontecendo na mente desse povo. Inclusive um adolescente de 13 anos, o colégio lá que entrou com uma faca. O que o senhor acha que está acontecendo com esses adolescentes para praticar esse tipo de coisa, né? O que dá na cabeça desses jovens? O que o senhor acha que acontece? O que o senhor acha? Então, eu vou falar de coisas que eu sempre escuto, embora eu não tenha formação nessa área, da psicologia, mas o que a gente sempre aprende com os estudiosos dessa disciplina é que a formação do caráter, né, é até os 7 anos. Né? E uma vez que o caráter está formado, você vai gerar os frutos dessa formação. Né? Então, o que a gente está vivendo hoje é uma formação fraca, né, mediante aquilo que a gente espera. A gente espera o quê? Sempre o melhor. Mas quando a gente olha para a formação que o ser humano recebe hoje, é a pior. Desde a educação de pais e a educação escolar. É só a gente olhar para trás. Como eram criados os filhos há 50, 100 anos atrás e como é criado hoje. Qual era a educação que você recebia na escola há 100, 50 anos atrás e qual é a educação que você recebe hoje? Então, os frutos que a gente está colhendo agora é da formação, né, de pais e da educação que eles estão recebendo. Né? E somado a uma falha, né, que nós temos na nossa legislação. Né? Que a gente sabe que adolescente, ele não pode, né, ser penalizado pela lei, ele é julgado por um estatuto, né, que vai defender ele até o final. E aí as consequências, né, a sociedade vem colhendo e fica sem o que fazer. Então, assim, eu acredito que a responsabilidade primária é dos pais. Gerou a criança, filho, você é o responsável. Inclusive, quem santifica a criança é os pais. Né? A criança, ela não tem por si só, né, domínio. Então, você vai ver o livro de Provérbios 22:6 dizendo: ensina a criança o caminho que deve andar. Quem vai ensinar? Os pais. Agora, na ausência dos mesmos, a gente até falou aqui fora do podcast, a igreja, ela tem um papel essencial nessa formação. Né? Porque você vai ver o apóstolo Tiago dizendo que a religião verdadeira é aquela que cuida dos órfãos, né, dos necessitados e das viúvas. Então, de forma geral, né, é o quê? Das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Qualquer que seja ele. Uma viúva, uma criança que perdeu os pais em um acidente, né? Enfim. Então, assim, a igreja, ela assume a responsabilidade uma vez que a família não tem como fazê-lo. É isso que eu penso. Forte isso. E o senhor acha que as igrejas estão tendo essa responsabilidade? Estão fazendo o que deveriam fazer? Então, eu tenho uma discipuladora que todas as vezes que eu vou falar no plural, ela me repreende. Não que eu esteja possesso de demônios, tá, gente? Ganhar correr. Pensei que era aquele famoso que a minha sogra fala, pra trás de mim. Mas ela me corrige. Porque a gente sempre tenta falar no coletivo, sendo que a atitude ela tem que começar no pessoal, né? Eu tenho que falar de mim, eu não posso falar da denominação. Eu tenho que falar de mim, eu não tenho que falar de outros pastores.
que eu faço quando eu conheço uma criança que está sem pai e que está sendo cuidado por um estranho ou por uma família disfuncional? O que eu faço? Em que eu contribuo com essa criança? É muito fácil eu jogar na conta da minha denominação ou de outras denominações ou na conta do Estado, sendo que eu não estou fazendo nada. Então, essa realidade ela muda a partir do momento que a minha consciência cristã ela entra em ação. E eu começo a transformar a realidade de poucas pessoas. E eu começo a ser até exemplo para outras pessoas. Não é isso que Paulo vai falar para Timóteo? Que seja exemplo no trato, né, na fé. Então, que exemplo eu dou para eu julgar alguém ou dizer que alguém não está fazendo, ou que a igreja não está fazendo? Então, acho que se cada um se preocupar, olha a volta. Quantas crianças estão à nossa volta que precisa, né, da gente, de um cuidado, de um auxílio? Então, o papel da igreja social ele é muito importante. Só que, volto e reitero, não é simplesmente pensar no coletivo. Vamos todo mundo fazer, não. Se cada um fizer a sua parte, já vai ajudar muito. Show de bola. E aí, pastorzão? Queria ouvir o senhor Então, um pouco cara, sobre essas duas vertentes que ele falou aí. Concordo com que ele falou, mas a gente também vai ressaltar a situação política do nosso país. O que eu estou falando, nos últimos 20 anos, né, 20 anos, o país ele foi governado por uma esquerda. Por que eu estou falando? Não estou falando de política, estou falando de ensinamento, tá? Eu me lembro que há 3 décadas atrás, os pais tinham autoridade e a esquerda tirou essa autoridade. Um pai não pode mais bater no filho. Um pai não pode mais repreender o filho sem estar submisso a ser julgado. Né? Nós estamos vendo casos aí. Uma professora, na minha época, um professor podia puxar a orelha do aluno, cara, e repreender o aluno. Hoje não pode. Por quê? Porque eles foram entrando com essas leis deles, satânicas, diabólicas, e tiraram a autoridade daqueles que eram para ter autoridade sobre as crianças. Então, as crianças se perdeu nesse coisa. Verdade. Né? Se a gente observar bem, educação moral e cívica, no meu tempo existia essa matéria. Matéria. Chamada educação moral e cívica. Né? MC, ele falava sobre direitos e deveres essa matéria. Eles tiraram essa matéria. No último podcast eu falei que eles tiraram a religião como estudo Ou seja, eles vieram doutrinando e a gente não viu. E hoje nós chegamos numa situação, cara, que sem controle. Hoje em dia você vê na sala de aula alunos que querem se beijar na sala de aula, o professor vai repreender, eles batem no rosto, xingam os professores, aí vai para casa, leva para casa, os pais tocam a mão, a polícia vai e prende os pais. Hoje em dia ninguém mais respeita a polícia, ninguém respeita mais nada, cara. O que a gente ouve é, vocês estão ultrapassados. Não, cara, princípio não estou, eu não sei se ultrapassa princípios. Não. Sei, cara, nós temos uma base familiar e essa base familiar ela foi deturpada e mudada, entendeu, Frank? Então não tem mais como você controlar o João. Porque se você toca a mão no João, meu irmão, é processo. O João pode sair de lá, eu não consigo tutelar dizer que você bateu nele. Pronto, meu irmão. Então a igreja também foi omissa durante um bom tempo. Apesar que hoje a igreja está despertando mais. Mas, cara, nós estamos vivendo realmente um caos de identidade, de princípios e caráter dentro dessa nação. Tem um pensador que ele fala que o ser humano ele só se torna humano a partir do momento que ele é educado. Com certeza. Por que a gente tem esse tipo de comportamento na nossa sociedade? Porque a nossa educação faliu. Com certeza. E falou tudo agora. Perfeito. A nossa educação faliu e não vai ter espiritualidade que vai sobrepor um ser humano que não foi educado. Exatamente. Porque a educação, ela forma o caráter. A educação, ela forma o cidadão. E o cidadão formado, você tem uma sociedade que vai ter respeito, vai ter igualdade e vai ter solidariedade. Com certeza. Que isso não tem nada a ver do ponto de vista assim, qual religião você segue. Não, a gente está falando de formação humana. É isso aí. A gente não precisa de religião para isso, a gente precisa de educação. Agora, o que vai preencher de forma, na sua totalidade, o ser humano é a espiritualidade. Porque todo ser humano, ele vive em busca de um ser que o criou para o preencher. Né? Então, nesse ponto chega a religião. E a gente vai ter vários
pensadores, e o que eu quero citar aqui é o Santo Agostinho, porque ele fala, tem várias formas de traduzir essa palavra no grego. Um vai dizer que é reler, outro vai falar que é reeleger, e Santo Agostinho vai dizer que é religar. E eu concordo com Santo Agostinho. Porque Adão, quando ele estava no jardim, ele estava ligado ao seu Criador, ao seu Pai. E quando ele desobedece, ele é desligado. Né? Aí você vai ver o profeta falando que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos não Isaías estão 59. fechados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. Então, uma vez que o pecado separou o homem de Deus, ele vive em busca de se religar religião. Então, um busca no hindu, o outro busca no candomblé, o outro busca no judaísmo, o outro busca no islã. E eu vou até dizer, alguns buscam no cristianismo e não vão achar. Porque Jesus não fundou religião. Isso aí. Jesus não nos deu uma cartilha de coisas que devemos fazer para ir para o céu. Ele só nos ensinou uma coisa: a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E depois ele ainda reiterou, ele falou: amai uns aos outros como eu os amei. E eu, no caminho, eu vim pensando numa coisa engraçada. Abraão, ele alcançou o status de amigo de Deus por causa da sua fé. Mas hoje, nós não precisamos ou nós não dependemos totalmente da fé, porque o amor tomou o centro do relacionamento. Quando Abraão conheceu Deus, ele não amava Deus. Sabe quando o amor de Abraão foi provado a Deus? Quando ele subiu com Isaac no monte. Aí o anjo vai dizer para ele: não faças tal coisa com o menino, porque agora eu percebi que você me ama, que temes a Deus. Quando eu leio o Salmo 128, que diz: bem-aventurado ou mais que feliz é o homem que teme ao Senhor, eu digo: bem-aventurado, mais que feliz é aquele que ama e obedece. Porque a nossa obediência não pode ser pelo medo, mas sim pelo amor. Porque vai chegar um momento que nós não vamos precisar mais da fé. Por que nós precisamos da fé? Porque a gente precisa crer que Deus existe. Não é assim que Hebreus fala? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam creiam que Ele existe. Olha a fé. Eu tenho que crer que Deus vai mudar a situação do nosso país. Eu tenho que crer que Deus vai transformar essa sociedade caída pela fé. Agora, o meu relacionamento com Deus é o amor. Aí você vai ver o apóstolo Paulo falando de tudo aquilo, né, das profecias. Primeiro vai restar a fé, a esperança e o amor. Mas dentre os três, o amor. Quando vier o que é perfeito. Então, o relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado no amor. E aí, quando nós amamos a Deus, fica fácil transformar a sociedade. Então, forte, assim, não, mas no caso que eu falei sobre a religião, eu não estava falando da religião no nível de envolvimento espiritual. Eu estava falando de religião como um limite. Porque toda religião, ela dá limite ao ser humano. Querendo ou não, toda religião. E quando eles tiram religião, não estou falando da religião, da nossa religião, não, da nossa fé, não. Eu estou falando da religião como um todo. Se você pegar qualquer religião, seja ela do Islã ao Candomblé, ela tem princípios e valores. Isso é importante. E foi esses valores que foram tirados. Quando tirou a religião, não estou falando perdidos. que eu sou cristão, não. Estou falando que quando se tirou a religião do conceito escolar, escolar, moral já cívica era, não falava de então, religião. Aquela matéria ensino religioso, né? Que existiu, a EALDB foi alterada, né? até que tirou. Tiraram. Até que saiu do controle, cara. Até que perdeu o controle. Anarquia. E tu fala uma coisa interessante, uma coisa que eu falo muito lá, é sobre Abraão e Isaac, cara, que eu pergunto, cara, onde é que estava o amor de Abraão? E as pessoas falam, em Deus. Eu fiz, cara, não, cara. Estava em Isaac. Só que amor e obediência andam lado a lado. Jesus fala o quê? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ou seja, a obediência a Deus, cara, anda junto com o amor. Não tem como você amar a Deus sem obedecer. O amor dele também é provado quando ele fala, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Isso, é isso aí.
Tá Isso ali é amor, impresso cara. o amor dele, o filho. Não, porque, pastor, a gente vê muitas pessoas, eu amo a Deus, cara, mas não obedece. Então não tem como esse amor. Olha que interessante o que você está falando. Nessa afirmativa de Abraão, você encontra o amor e a fé. Juntos ali. Ele não tinha objetivo nenhum de perder o filho, Com certeza. mas ele foi envolvido de fé. E a fé, ela não é provada pelo aquilo que eu digo, mas por aquilo que eu pratico. Isso aí. Forte. Vamos voltar lá no nosso amigo adolescente. Falamos da... Vamos. Né? Falamos da infância. Vamos ver se ele era bom aluno. Meu Deus. O pastor adolescente sentava do meio para frente ou do meio para o fundo? Rapaz, na última cadeira. Era dos nossos aqui. Fechamento. Até a quinta série, eu estava na quarta cadeira da fileira. Da quinta série em diante, não deu não, cara. Desanda, mano. Desanda. E isso porque na quinta série eu ficava tentando dar aquelas Aquele coladas, miguezinho, né, cara? É. Deixa eu ver, caiu aqui, aí tu olha, caiu ali, tu olha. Meu Deus do céu. Aí mais pra frente, sexta, sétima, eu só fui caindo pras cadeiras de trás, cara. Não sei mesmo? o que aconteceu, não. Cada ano quer uma cadeira, até chegar no final. Foi um mano. levante do inimigo naquela época. Né? O levante do inimigo. Foi um levante. Era mau aluno? Era bom aluno? Cara, Era médio então, aluno? Como é que era? Eu sinceramente, eu sempre tive a mesma personalidade. Um cara tranquilo, de boa, sem muita confusão. Raramente umas porradas, raramente. Mas nunca fui de desacatar autoridade, professor, nada disso. Só que realmente nessa fase, e aqui eu quero até abrir um pouco do meu testemunho, por hoje eu estar aqui no Rio de Janeiro, eu faço uma leitura do que Deus trabalhou comigo quando eu era adolescente, cara. Eu ouvi muito funk carioca quando eu estava de 12 para 13 anos de idade. E eu ouvia naqueles funks os nomes de todas as comunidades do Rio de Janeiro. Sem saber... Claudinho Bochecha, tá ligado, né? Não, bem antes de Claudinho Bochecha, cara. Eu ouvi, em 95, já estavam lançando o Rap Brasil 3. Era antes deles. E eu ouvi Rap Brasil 1, Rap Brasil 2, Rap Brasil 3. E depois veio toda essa galera aí, né, que gravavam como se fosse independente, né? Cidinho e Doca, Claudinho Bochecha, MC Marcinho. É o Naldo mesmo, o Naldo com o irmão, que era MC Naldo. Não, eu? Não, Naldo... O mentiroso? Sabe que eu vou cortar, né? Foi mal, cara. Foi mal, só você querer. Deixa o rapaz, mano. Gente boa. E aí, assim, cara, eu nunca tinha colocado o pé no estado do Rio de Janeiro. E eu ouvia todos os funks. Eu ouvia nomes como Coelho da Rocha. Eu falava, cara, que nome estranho. que nomes, sabe, bizarros. Andaraí, Vidigal. Barreira, Tuiuti, Albocatai. Tu era de lá também, né, Marcão? E as músicas, posso dizer, eu era um adolescente, as músicas, elas não tinham um cunho de apologia sexual. Era muito bonita, né, cara? Não tinha. Outro dia eu tava lá na Américas, eu tava vendo um cara ouvindo um rap dessa época. Quando eu falei com ele, o olho do cara brilhou. Que legal. Porque eles iam realmente pro baile, né, dançar e tal. Eu não vou entrar aqui na questão, né, se certo e se errado. Tô dizendo assim, como as coisas mudaram e para pior, né? Totalmente. Como mudaram e pioraram, assim, milhões por cento. Então eu, como adolescente, eu ouvia aqueles raps e funks e ficava ouvindo o nome daquelas comunidades e não tinha... Por exemplo, se eu via, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Cara, eu me identificava, porque eu morava numa periferia também. Na minha rua passava um córrego fedorento. Eu me identificava com aquilo. De vez em quando, eu estava descendo o morro da minha casa e tinha um tiroteio na esquina do bar. Eu já vi pessoas serem executadas na minha frente quando adolescente. Então, assim, aquelas músicas, né, quando... Aquele pará, pá, aquilo ali é a realidade de mais de 50%, 60% uma poesia, né, cara? Era uma dos poesia. Brasileiros, né? Porque a gente sabe que a segurança pública no Brasil... muito bonitas. E a gente já falou isso aqui, por causa da fragilidade das leis, né? A criminalidade, ela aumenta. Verdade. Então, quando eu via aquele rap, eu me identificava. E aí, de 12 para 13, eu voltei a frequentar a igreja mais assiduamente. E aí, com 13 anos... Eu, no dia 14 de outubro de 99, eu confessei a Cristo como único suficiente Salvador.
Não me pergunte por quê. Foi um desejo do meu coração. E aí já na igreja do Evangelho Quadrangular, onde que eu também já frequentava desde criança, mas não tinha mais aquele lance da EBD, ganha um chocolate, uma balinha, faz ali um teatro do soldado romano, que eu tenho até foto. E aí nessa época eu me envolvi com a música, porque eu já tinha essa raiz do funk, né? Da batida. Maneiro. Fui aprender bateria, fiquei, e aí me envolvi com a música. Passei a minha adolescência, graças a Deus, minha adolescência e minha juventude, né, na casa de Deus. Glória a E Deus. foi lá que eu vi muitos pregadores. Marco Legal. Feliciano, Abílio Santana, lá da Bahia, né, que pregavam muito naquela época nos grandes congressos, né, esses congressos de avivamento que tinha na época, né, muitos pregadores renomados na época iam na minha cidade pregar. E aí, cara, me firmei no evangelho. Mas nessa época, música. E aí tem até uma coisa que vai me ligar muito aqui com o pastor Naldo, que quando eu transicionei da adolescência para a juventude, eu precisei de grana, né? Que aí não dá só para você ficar indo na igreja sem trabalhar, né? Isso aí. Paulo fala, quem não trabalha também não coma, né? É. E aí, cara, eu arrumei um emprego, arrumei outro emprego e eu vi que eu tava me dando bem na música. Foi quando eu fui trabalhar como músico secular. E aí, cara, foi uma grande crise. Parte da igreja aceitava, parte da igreja não aceitava. Cara, foi, assim, terrível. Que é meio contraditório, meio perigoso, né? Para um adolescente, Foi terrível. você se sentia Então, eu fora. já tava entrando na juventude. E aí, na verdade, o meu é testemunho mesmo. Porque eu entrei por esse caminho, fiquei um bom tempo, vamos dizer assim, puro, cristão, me guardando, mas chegou uma hora que tudo virou festa. E aí abandonei a igreja por uns 6 meses, fui tocar em carnaval, fui tocar em festa particular, bebia, saía, né? Prostituição, cara, foi um tempo bem obscuro para quem já conhecia a palavra. Mas agora, por incrível que pareça, quando eu me decidi por não viver mais a vida, eu estava lá na Arena Chemoá, em Porto Seguro. Eu estava dentro da arena e estava olhando. Eu estava com uma galera e a gente estava lá já há alguns dias. Acho que tocou Ivete, tocou Tomate, tocou Cláudia Leite. E aí, cara, eu tava olhando para aqueles músicos, sabe? Quando você para assim, começa a pensar, passa um filme. Aí alguma coisa falou dentro de mim, isso aí não é para você não. Ótimo. Cara, dentro da Arena Chemoá, eu olhando os caras tocar. Aí eu falei, cara, eu vou voltar com tudo. Vou voltar com tudo. E aí quando, eu me lembro que foi acho que outubro de 2011, quando eu voltei, que chamava o evento até Semana do Saco Cheio, lá em Porto Seguro. Quando eu voltei, cara, eu fui com tanta força, mas eu fui com tanta força que eu comecei a viver realmente uma nova vida, que é 2 Coríntios 5,17. E assim aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e esse tudo fez novo. Porque eu vivi muita turbulência, né? Eu estou reduzindo aqui o testemunho, mas meu irmão entrou nas drogas. Eu tinha terminado um noivado de um relacionamento de 4 anos. Usei a maconha, usei álcool, né? Drogas mais pesadas não, porque eu já tinha essa consciência do mal que, né, me traria a dependência química, porque meu irmão era dependente químico. Usou crack, usou cocaína, usou tudo que você pensar. Então, como eu já sabia que a maconha não era tão viciante, né, e não trazia tantos prejuízos por não ser uma droga sintética, na época eu abri. E aí também não curti, foi no máximo 3 vezes que eu fiz isso, mas o álcool eu realmente fazia para sair daquela pressão. Pô, meu irmão nas drogas, né, relacionamento, vida sentimental arrebentada. Quando eu voltei, cara, foi uma fase de reestruturação. Né, meu irmão começou a dar sinais, largou as drogas. Hoje, graças a Deus, ele é psicólogo, né, mora em São Paulo. E tem uma bagagem, né? Glória a Deus. Né? Ele é psicólogo, né, tem a vida dele estruturada. Minha mãe e meu pai sempre foram exemplos.
pessoas muito tranquilas, minha mãe sempre de oração. E no ano de 2011 que começou essa reconstrução. E foi logo no ano que o Thales Roberto veio, né, naquele boom que ele gravou lá no Chevrolet Hall em BH. E aí o testemunho do Thales me impulsionou muito. E eu vou falar aqui até para quem está acompanhando, que é algo que sempre eu acredito que Deus ele sinaliza quando ele quer que você volte. Antes de eu passar por um acidente onde eu estava embriagado, meu carro capotou, eu quase morri, e foi o ápice assim da minha volta, um cara me ligou de uma cidade chamada Santa Maria de Sassuí e falou: cara, o Espírito Santo está me incomodando porque Deus está falando para você voltar. Ele me contou todo o contexto ali, eu desliguei, continuei naquela vida. Uma outra pessoa sonhou comigo que tinha uma mulher ministrando numa igreja e que ela chamava as pessoas à frente que Deus ia restaurar o ministério. E eu estava e eu ia à frente. E aí, quando ela me contou também, dei a mínima para aquela história. Mas quando eu sofri o acidente, aquilo ali fez todo sentido. Porque eu sabia que se eu não voltasse, o diabo me mataria. Porque ele sabe que Deus tem planos. Ele sabe que Deus ele quer restaurar, ele quer fazer, ele quer levantar. E aí, quando aconteceu esse acidente, eu decidi. Falei, cara, no mundo, eu não boto o pé mais. E desde aquela decisão, eu estou até hoje na presença do Senhor. Falhei, pequei, errei, mas voltei e me consertei todas as vezes. Não saí da presença de Deus. Desde aquela decisão que eu tomei ali por volta de, acho que, sei lá, final de 2011. Então, com esse testemunho do Thales, né, eu estava no auge da minha juventude, eu comecei a pregar para jovens. Cara. Pregar no sentido que não é pegar um microfone de igreja e pregar, não. É você estar num ambiente e falar do amor de Deus. Testemunho, né? Testemunho. Então, como eu tinha já uma habilidade musical que era guitarra, a gente formou uma banda e a igreja não tinha culto jovem. E o cara começou o culto num dia, eu estava ensaiando com louvor, tinha 5 pessoas. Falei, cara, eu vou te ajudar. O que você precisa? Ele, forma uma banda. Formei uma banda. Mas não dava gente no culto. Ficava tocando lá para as cadeiras. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer um evento e vou chamar uma galera. Eu dava aulas em escolas públicas. Aí eu fiz um primeiro evento. Deu uma média de umas 40 pessoas, jovens, né? Adolescente jovem. E uma alma para Jesus. Oh, glória. Aí você pensa, pô, mas uma alma? Uma alma. Quando eu fiz o segundo evento, esse cara arrastou uma multidão para casa. Deu 88 pessoas. E era em casas, não era igreja não. Porque ninguém ia me dar microfone. Eu tinha acabado de sair dos palcos. Quem ia acreditar que eu realmente converti? Porque até as pessoas que me conheciam fora da igreja falavam assim, foi para a igreja para pegar as mulheres. Não é assim? Foi lá para pegar as meninas. Porque quando você se converte, as pessoas não te dão crédito. O nosso passado fala mais forte do que o presente. É o que a gente fala nas pregações. O diabo sempre vai chamar pelo nome do seu pecado. Mas Deus vai te chamar pelo teu nome. Ou por aquilo que ele deseja fazer na sua vida. Né? O pastor Alfredo Campos que fala, né, que José, né, pelos irmãos, ele era chamado de sonhador. Pela caravana, ele era chamado de escravo. Né? Para Potifar, ele era... para a caravana ele era chamado de mercadoria. Para Potifar, ele era um escravo. Mas para Deus, ele era o governador. Então, naquele primeiro momento, eu falei, cara, eu vou ter que suportar. Nego vai criticar mesmo, vai falar, vai tentar puxar o tapete. Aí, quando eu fiz a terceira, 100 jovens, 100 cabeças dentro de uma casa. Aí, meu pastor me chamou. Né? Eu falei, cara, o que você tá fazendo aí? Que bagunça. Porque foi um negócio tão estrondoso para o momento que alguns jovens que eram de outras igrejas estavam indo. E o pastor dessa igreja estava indo na minha igreja para falar do pastor comigo. Falou, esse cara tá roubando os meus jovens aqui da igreja. Furto de eu não chamava ninguém, eu botava na rede social, ia quem queria. A cerca tava abaixo, a cerca. Não tinha nem cerca. Aí, cara, ele ia, aí como eu trabalhava, ele não me achava na igreja e falava com o meu pastor. Aí o pastor chegou pra mim, Josi, o cara tá vindo aqui atrás de você. Tá querendo te pegar, porque você tá pegando... roubando as ovelhinhas malhadas pastor, dele. Tá aberto. Não é nem uma igreja, é casa.
Ele era meu pastor. Aí o que eu fazia? Na quinta eu fazia a reunião na casa, no sábado eu levava para a igreja. Aí quando fazia na casa, eu já fazia um apelo, o pessoal convertia. No batismo, estourou de batismo de jovens. Aí o pastor chegou para mim e falou: Joseph, faz o curso teológico da igreja. Só que você vê, né? Eu tinha 14, minha avó falou: você vai ser músico e pastor. Agora eu já estava com 25 para 26. O pastor falou: faz o curso teológico. Eu já estudava mesmo, gostava de ler, sempre gostei de ler Bíblia, desde a minha infância. Desde este texto, né? 2 Timóteo 2,15. Aí fui fazer o teológico da igreja. E aí, daí um pouquinho, em 2013, eu fui apresentado à conversão da Igreja do Evangelho Quadrangular. Fui apresentado à igreja como pastor. E desde lá auxiliei. Fiquei como líder de jovens. Essa juventude que inicialmente não existia, passou a ter 200, 300. E nós chegamos a 2.000 jovens. Nossa. Dentro da igreja. Vindo dessa crescente, né, desde quando eu me converti. Então você vê que o testemunho ele tem um poder muito grande, né? E a conversão verdadeira, né? Que é interessante. Você vê o apóstolo Paulo, quando ele se converte, né, você vai ver que o mundo praticamente foi evangelizado. Deixa para trás, né? O mundo gentil, podemos dizer assim. Então, ali foi o meu start ministerial, né? Atrás daquelas ovelhinhas ali que talvez a galera não tinha um olhar, não tinha um trabalho especial para elas. A partir disso, Deus ele construiu essa história. Pô, né? Legal. Tem duas coisas que o senhor falou aí. Deixar o senhor beber água. E aí, Big Boys? Tranquilão, Big Boy? Tudo na paz, graças Você é a o Deus. melhor, Big Posso Boy. pedir aqui o pessoal de casa? Pode. Pessoal de casa, eu sei que Escreve você aí, está ó. assistindo aí. Cara, coisa linda esse testemunho aí. Ver quando Deus tem plano na vida de alguém, né? Se a gente se colocar à disposição, o plano, Deus realiza o plano, o propósito dele. Então você aí que está nos assistindo, cara, compartilha essa Se inscreve, se aciona inscreve, o sininho. cara. Isso é Poxa, importante. não custa nada. Eu sei que tem muita gente que não gosta da gente, mas a maioria gosta, entendeu? Então, os que gostam, se inscrevam no canal. Os que não gostam também, inscreve, cara. Quem pode- não ajunta, espalha, né, Quem não, a gente? gente Vamos lá, E gente. comenta Vamos aí. juntar, vamos E juntar. Vamos juntar, isso aí. Pede a galera de Minas pra se inscrever lá, pastorzão. Tenho certeza que eles vão se inscrever. Ó, pessoal aí, Ameaça, pastor. BH, Aquela é a parte da ameaça, mano. BH, Ipatinga, Valadares, Teoflotônio, povo de Minas, povo mineiro, Uaiço. Uaiço. Vai escrever não? Agora foi. E só é um agradecimento, assim, graças a Deus o canal ele vem crescendo gradativamente, mas mesmo assim 80% de quem nos assiste não é inscrito. A galera... E a gente tá numa meta agora no mês de abril, chegar a 2.000 inscritos. Então assim, a gente conta com a sua ajuda. Graças a Deus todo dia testemunhos têm mandado mensagem, o pessoal tem mandado mensagem, assim, vidas têm sido edificadas para a glória do Senhor. Então, tipo assim, a gente pede a sua ajuda, seu apoio, manda pro teu amigo, pro teu vizinho. Se cada um aqui conseguir mais um inscrito, a gente dobra e vai bater a meta aí no mês de abril. Valeu, galera? E a gente acha, ô, pastor, que essa coisa que o senhor está contando aí da sua vida é que conecta, é o que faz a galera acreditar nesse Cristo que a gente serve, né? No Nazareno, Sem que dúvida. está entre nós. Palavra até convence, mas exemplo arrasta. Exemplo arrasta. Isso aí, irmão. cara. É isso que a gente acha, exemplo arrasta. O senhor falou duas coisas aí que me chamou a atenção. A primeira, eu era músico e fui tocar no secular. O senhor aconselha o jovem a fazer isso hoje? Então, eu não aconselho, inclusive como pastor e líder de louvor da DEVEC Pingo d'Água, eu sempre trato essa questão com muito cuidado, né? Aconselho, mostro, dou o meu testemunho pessoal e digo para a pessoa, é possível você ser um Daniel na Babilônia, mas vai sabendo que é muito difícil você resistir a tudo que vai ser oferecido a você lá. E tenha certeza que se você ir despreparado, você vai perder tudo. Daniel prosperou, Daniel ele atuou ministerialmente dentro da Babilônia, Daniel ele viveu uma boa velhice, e até na velhice ele estava gerando fruto dentro da Babilônia. Quando Beltesazar ele vê a mão escrevendo na parede, ele estava desesperado, não sabia o que fazer, a mãe falou, ó, tem um cara aí, que nos reinos aí do seu pai, os caras resolviam qualquer parada.
E nele tem o Espírito de Deus. Então, ou seja, o testemunho do cara. Olha quanto tempo ele estava dentro da Babilônia e não se perverteu. Verdade. É possível alguém tocar secular e ser cristão? É claro que é possível. Agora, tenha certeza que Deus te chamou para isso. Tem preparo? Porque quando Deus te chama, você tem uma capacitação para aquilo que ele deseja fazer. Muitos vieram do secular e eles ouviram de Deus lá dentro do secular, né? Então, é possível sim você exercer esse chamado ministerial dentro de uma Babilônia. Com tudo acontecendo, olha lá, Beltesazar estava dando uma festa com os utensílios do templo, muito vinho, muita cachaça, muita mulher, muita orgia, tudo que você pensar. Babilônia, esse é o nome. Mas Daniel estava dentro da Babilônia, servindo ao Senhor. Isso aí. Glória a Deus. Fala aí, Big Boss. Pastorzão, Big isso Boss tá ali, ó. Big Boss. Não, é Ó, que o Big minha Boss. vez, é minha vez, é minha vez. Tá Na igual verdade, a galera da pipoca lá, onde tu ficava. né? Fora da corda, Tu fora da ficava na corda. da pipoca ou da cordinha? Às vezes, quando eu tinha dinheiro, eu ficava na cordinha. Entendeu? Pastorzão, Fala aí, assim, Big Boy. é muito legal assim, a oportunidade de ter um pastor músico aqui e coerente, né? Mas aí eu queria... Só que assim, qual é a sua visão quando você pega um músico, alguém que vive da música realmente, né? E hoje, dentro das igrejas, a igreja, galera, no Brasil, é o maior celeiro de músicos que tem. A maioria, eu não posso afirmar 100%, mas que 90% dos músicos saem dentro das igrejas... É a maior escola. É a maior escola. Também é. Então, assim, aí o cara vai se prepara, se capacita como músico. E como o senhor lidaria com a galera? Eu sei que o senhor já orientou, mas e, o que fazer, pastorzão? Vivo da música, sendo que o mundo gospel ele é muito restrito. O que fazer? Cara, então, como eu fui músico a minha vida inteira, primeira coisa que o cara que quer viver da música ele deve pensar é em qual área eu vou atuar. Porque quando eu estava na música secular, eu já me preparava para ser um professor de música. Então, eu fiz uma graduação em música. Legal. Então, por exemplo, quando eu vi que o ambiente não era mais para mim, eu precisava sair desse ambiente, mas eu ia sair como? Se ele que mantinha a minha casa. Então, eu consegui transicionar de músico, de palco, de bandas, para professor de música em escola. Então, por exemplo, você quer viver da música. Cara, você pode ser um professor de música na escola, você pode ser um professor de música na sua igreja, você pode ser um professor de música autônomo, que vende cursos online e que tem uma galera fazendo muita grana com isso. Aqui no próprio Rio de Janeiro, a gente tem o exemplo aqui do tecladista Felipe Martins, que tocava aqui na DVEC Recreio, que toca em São Paulo hoje com grandes nomes da música, mas a grana mesmo vem de curso online. Em você gravar ali o seu conhecimento e você compartilhar uma parte desse conhecimento para atrair o seu público e depois você, com o engajamento, fazer a venda do seu produto. Então, existem várias formas de você viver da música hoje sem depender necessariamente de estar tocando num bar, de estar tocando num ambiente que não vai ser... Sabe, a pergunta que eu faço é, você que é pai, eu vivo da música, você levaria seu filho para o bar? Você levaria a sua filha para o palco, para o show que você vai tocar? Você deixaria ela lá no meio de todo mundo? É um ambiente saudável para sua família? É isso que você precisa Top pensar. demais. E tem a parte do militarismo também, né? Você pode ser um sargento músico. E a galera que não é uma vertente que a galera não pensa. Concursos, tem Sim. vários concursos na área da música, né? Principalmente, agora aqui eu faço um paralelo. A galera da igreja, normalmente é bateria, baixo, guitarra e teclado. É mais restrito os concursos para a área do sopro. É, isso aí. É mais restrito. Então, assim, eu acho que essa galera, por ser uma galera, na maioria dos casos, autodidata, daria muito certo os cursos na internet. Verdade. Tá? Criar sua audiência e vender o seu Isso material. aí, pastorzão, essa voz de taquara rachada, acho que dá pra fazer um cursinho. Dá aí. não, cara. Nem tocando no terreiro não dá, meu irmão. Nem tu pagando pro cara comprar teu bolso, acho que Dá vai, não, dá não. Assim, ele falou uma coisa interessante, cara, mas eu coloco aquela pimentinha, aquela vem ele. pimentinha Vem ele. no mistério. Essa semana a gente falou aqui Vem ele. sobre Pimentinha, tem que falar com ele que ele veio pro Rio. Pimenta já tem umas- malagueta. pimentinha. uma pimentinha na acarajé. E a gente a gente vai pesquisar, né, cara, para que servia o dízimo. Né? E o dízimo, ele, no tempo do Levítico, né, ele servia para manutenção do templo, dos que trabalhavam no templo. Né? Então, por que as igrejas hoje, cara,
Assim, eu tô falando para quem trabalha, tá, gente? Porque na maioria das vezes o cara toca no mundo a semana toda e quando chega no domingo o pastor vai lá, paga um dinheiro a ele vai para cantar na igreja. Não tô falando desse tipo de gente, não. Tô falando de pessoas que foram dentro do templo, dentro da sua igreja, pastor. Trabalha lá, é músico dentro da sua igreja. Da sua igreja não, da igreja de Cristo, a igreja que você lidera. Por que não dá um salário a esses caras? Verdade. Né? Porque só o pastor que tem que ganhar, só os ministros. Não, cara, os músicos também tem que ganhar. O músico que pertence àquela igreja, tá? Não estou falando de músico de outras igrejas, não. A igreja é uma só. Eu quero que você entenda o seguinte. Se o cara trabalha no seu ministério, tá ali do teu lado, é ministro de louvor, porque ele também não pode receber, para que ele se envolva mais na obra, treine mais pessoas dentro da igreja. Cara, é uma coisa para se pensar, mano. O cara não precisa tocar no mundo. Se a igreja tem condição de pagar um salário a ele para ele ficar ali, meu irmão, paga. Entendeu? Vamos usar esse pessoal, bota esses caras para ensinar música dentro da escola, dentro da igreja, meu irmão. Vamos lá, vamos edificar o corpo de Cristo. Chega de só o pastor encher o bolso de dinheiro. Olha os que estão ao redor também, pastor. Tá bom, meu querido? Pimentou, hein? Meu Deus, hein? Pimenta Vamos falar forte. Na verdade, se você pesquisar aí na internet, no YouTube, coloca aí o pastor Jorge Linhares falando desse tema. Vai ser bem interessante. Dá polêmica, né? Polêmica, né, pastor? Na verdade, a gente não pode generalizar, porque tem igrejas que não têm condições de fazer. Isso aí. Mas se a igreja Tem tem condição, condições de mano. fazer, por que não fazer? Sim. Agora, isso tem que ser algo muito trabalhado com a equipe, porque atualmente eu também sou líder de louvor. E aí você tem que tomar cuidado para não gerar, né? Como assim? Como eu posso dizer? Então todo mundo vai ser assalariado. ciúme, né? Para não gerar um ciúme, Ciúme. uma desavença. Porque assim, isso aí eu falo assim, rasgado em reunião. Gente, músico profissional não é quem toca uma vez na semana, não é Isso quem aí. toca duas isso e aí. três. Um músico profissional, ele toca entre 7 e 10 vezes por semana. 3 horas no mínimo. Principalmente nos finais de semana, ele faz no mínimo 2 shows. Isso aí. Um de manhã, um de noite, um de tarde, de noite, um de noite, um de Esse é o madrugada. profissional. No carnaval, eu fiz 3 shows num dia. Você toca, entra no ônibus, toca, entra no ônibus, toca no e vai para outra cidade. Então, isso é quando você vive profissionalmente da música. Agora, quando você traz isso para a igreja, primeiro tem que explicar para a galera que é um ambiente... É o que aconteceu aqui em Pingo d'Água. Eu falei, gente, primeiro, ninguém vai receber. Porque a gente tem que saber quem quer fazer pro amor primeiro. Isso aí. E depois, se alguém tiver alguma necessidade, a gente vai chegar junto. E assim a gente tá até hoje. Entendeu? Necessidade ninguém vai passar. Mas também a gente não pode chegar aqui e falar, gente, todo mundo vai ganhar um salário, que a igreja não consegue fazer isso. A gente tem em média lá 60 pessoas no Ministério de Louvor. Bastante Então, gente. É porque tem... Se a gente for pagar um salário para cada um, acabou. Não. Mas não Mas são agora, os 60 ninguém- que tocam, né, pastor? Não, aí você pega desses 60, tem 2 que são profissionais. É isso. Aí, a gente, isso que a gente tá Ai. falando. Investe Entendeu? nessas Que pessoas, pode até cara. retornar para a 2 que igreja. são né? profissionais. Ah. E o senhor fala uma coisa interessante. Vamos ver até onde ele vai pelo amor. Claro. Porque muita gente tá ali por causa do dinheiro. Mas se o cara assim, pô, se é meu irmão. Pô, a tem um igreja horário. abriu, pastor. A igreja abriu com quase 70 voluntários no Olha. louvor. Aí quando eu disse que a gente não ia salariar ninguém, Ó. caiu pela metade. Aí. Sério? Você tá entendendo? Acabou o amor? Então não adianta, É cara. complicado. é. Você tem que gerar um relacionamento primeiro, Isso criar uma aí. raiz primeiro, conhecer o caráter da pessoa primeiro. E aí você vai saber Qual a se esse intenção cara dele, né, pastor? Não, Porque- entendi. Legal. Porque é o que eu digo pra eles, altar não é palco. Eles têm que subir com com esse entendimento. O altar não é palco. Você não tá vindo aqui dar o show, você não tá vindo aqui mostrar o que você sabe. Você vai caminhar com esse grupo aqui. A gente tem um objetivo, levar a igreja à sala do trono. Isso aí. Esse é o objetivo. Falou tudo. Glória a Deus. Perfeito, pastorzão. E a outra que eu ia falar com o senhor depois, me veio a memória, Esqueceu? Não, lembro, das ovelhas Tá com mal de malhadinhas. Alzheimer, cara? Das ovelhas malhadinhas. Ele Ele já era pastor e não sabia, pô. Né? Já tava pastoreando 2.000 jovens. Esses jovens que ninguém quer, esses problemáticos aí, que ninguém quer, aí tem que fazer na casa, porque o jovem também não aceita muito o ambiente da igreja. Só acho Cara, uma estratégia boa essa, é tipo uma célula, né, que o senhor fazia, Então, vamos dizer assim. na época não era célula. Não dava o nome. Na época, sabe o que era? Era uma ideia. Uma reunião. Porque eu peguei os caras que eram bons de música, que tocavam comigo, e botei eles pra, tipo, fazer um
culto no lar, mas não tinha nem nome de culto. Na época a gente chamou de impacto. A gente falava, vamos no impacto. Não sei por que eu dei esse nome. Maneiro. Aí a gente pegou um repertório de música que a galera gostava, Thales Roberto, que tava no auge, Deus da minha vida. Aí eu fazia o solo da guitarra e o negócio foi fervendo. Porque é aquilo que o livro de Atos fala, quem dá o crescimento é Deus. Isso aí. Eu no meu coração, não sabia que eu ia reunir 100 pessoas dentro de uma casa. Eu não sabia que a gente ia chegar um dia que a gente reuniria 2.000 jovens. Eu não sabia. Porque é Deus que vai acrescentando. Por isso que eu falo do que está no coração. É isso aí. Eu falo muito isso também. Do que está no coração. Porque se a gente vai com a motivação errada, a gente se desvia do propósito. Deus sonda, né, pastor? Aí quando Deus vê um coração sincero, ele entrega tudo. Ele dá o crescimento. Entendeu? E quem foi o Apolo lá na tua vida nesse processo aí? Cara, Tu plantou o Apolo, quem foi o Apolo? Quem foi que regou? Então, nesse processo aí, teve vários Apolo, né? Então, tem um cara que eu tenho muita gratidão por ele, que o nome dele é Raí Campos. Ele até não permaneceu no ministério comigo, não permaneceu, mas a gente conversa até hoje, ri, brinca, fala de ministério, porque a gente... Ele teve a ideia de iniciar o culto, depois eu tive algumas outras ideias, e depois ficou só com ele, depois ficou só comigo. E, enfim, a gente cresceu junto no ministério, a gente foi consagrado junto a pastor, a gente cuidou dos jovens juntos. Pô, legal, cara. Então, assim, foi uma história assim, fantástica que eu vivi. Foi nesse período que eu me casei, né? Preguei. Encontrou a varoa? Preguei para a ovelha, falei, Senhor, a alma é tua, mas a carne eu tomarei para mim. Meu Deus, é forte. Então, ele foi meu padrinho de casamento, né? Então, foi um período de avivamento para... Cara, é surreal, que quando a gente estava ali em 200 e 300, a gente tinha problemas. A gente tinha menina engravidando, tinha nego usando droga, tinha gente saindo pra festa. Mas quando foi pra 2.000, eu pedi Deus misericórdia. Nossa. Porque era muito problema, cara. É muito problema. E aí você entende Jesus falando que a gente deve orar ao Senhor da Seara para enviar mais trabalhadores. Porque um pastor não cuida de 2.000 ovelhas. Não consegue, né? Não consegue. Cuidar de 30. E quem era a referência do jovem pastor nessa época, no evangelho? Cara, o Lucinho. Pastor Lucinho Barreto. Inclusive, quando a gente começou, a gente levava ele. Eu me lembro que o primeiro congresso que a gente fez com essa juventude que veio desses 100, que veio desses 200, a gente alcançou 600 jovens do congresso, loucos por Jesus. E aí a gente foi se tornando aquela referência, né? Imagina que você começa a fazer um trabalho, 30, 60, 80, mas não estou falando de trazer gente famosa, estou falando de você pregar o evangelho. O que tem lá? Tem um louvor e a Bíblia. Louvor e a Bíblia. Ninguém de famoso. E aí veio esse crescimento. Quando a gente trouxe o Lucinho, porque ele era a referência do momento, estourou 600 jovens. Só que a gente estava em fase de transição do templo, que a gente estava saindo de um templo de 1.000 para um templo de 2.000 jovens. E aí a gente iniciou o projeto no templo novo, e aí veio esse novo crescimento. Então, assim, foi uma fase que me marcou, né? Porque eu estava voltando para Cristo, né, lá em 2012, e aí a gente fez esse trabalho 2017, 2018, na pandemia, eu já vim para o Rio de Janeiro. É isso aí que a gente vai entrar agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, pastor. você não. Olá. Não vai botar pimenta de novo no acarajé, não. Não, saber o pimenta. Olha aí, eu vou mostrar aquela foto pro pastor, hein? Tu fica Cara, era pra trazer mesmo, mostrar pro pastor mesmo aquela foto, pilhorar por aquela foto. Aqui, vai meter, vai atrás de mim de Satanás. Ele de filho de Gandhi. Não, ele tem uma foto de filho de Gandhi. O pastor, ele falou uma coisa, ele falou sobre o nosso querido irmão Thales Roberto, e eu também fui dessa seara aí, né? E Thales Roberto, eu me lembro que ele mexeu com uma geração, né? Principalmente no Brasil, ele mexeu com a geração. Aí o senhor falou do seguinte, do pastor... Lucinho. Sim. O que eu queria saber, assim, segundo a sua visão,
essas pessoas que são referências, cara. Hoje o senhor é uma referência, né, no ministério. Qual o cuidado que uma pessoa que é referência ela tem que ter? Porque a gente se lembra que o Thales Roberto ele passou aquele processo do afastamento e gerou, né, muita gente se desviou. A gente sabe que muita gente desistiu de caminhar. Então, qual o ensinamento que o senhor daria, né, uma palavra para aquela pessoa que é referência e está nesse processo de desistir, uma palavra para esse cara, para essa mulher que está do outro lado. Cara, tu é uma referência, você não pode desistir, muita gente se espera em você. Então, eu fico muito com o que Paulo falava para Timóteo, né? Porque, acho que Efésios 5, Paulo ele vai dizer, sede imitadores de Deus, né? Em outro momento ele vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Deus, de Cristo. Então, assim, os conselhos que Paulo dava para Timóteo é como de um pai para um filho, né? Só que um conselho ministerial, de um pai para um filho. Ou seja, tudo que Paulo projetava, que ele queria para ele projetava em Timóteo, né? Então, assim, talvez eu não tenha entendido a sua pergunta completamente, mas, assim, entendendo pelo âmbito, assim, pô, eu sou uma referência, o que eu tenho que fazer? Cara, em todo momento eu pensava isso. Eu tenho esses jovens olhando para mim. O que eu estou fazendo da minha vida? É exatamente isso que eu queria... Então, assim, isso em muitos momentos me deu força para não desistir. Mas não deslumbrou o senhor, não? Como? Glamour? Não dá não. Cara, depende. Não ficou deslumbrado? Fica com medo, né, pastor? Dá medo, sabe né? Por quê? Porque eu não era o pastor da igreja. Eu era o pastor dos jovens. Entendi. Então, eu sempre tive um cara para me podar. Isso é importante. E para me colocar no meu lugar. E outra, acabava o culto dos jovens... ou outro culto da igreja, eu estava servindo meu pastor. Então, eu era referência para eles. Isso aí. Então, em momento algum, eu tinha cadeira de honra, cadeira de... esse cara aqui é... Não tinha isso, cara. Eu estava todo o tempo no meio deles. E outra, eu era pastor, a gente ia reunir os jovens, eu montava a cadeira, eu colocava a cadeira para todo mundo, eu chegava mais cedo, eu saía por último. A minha escola ministerial é de serviço. Isso aí. Não é de cadeira dourada, de cadeira em destaque. E até hoje se você pegar a minha rede social, se você me acompanhar no ministério, eu estou o tempo inteiro servindo. Os meninos lá do louvor que estão mais perto de mim na igreja, é claro que eu falo com a igreja inteira, mas eu lidero eles. Eles se espantam, porque eu chego para falar, eles acham que eu estou indo brigar. Eles eu estou indo brincar, conversar, rir, divertir. Né? Dar um conselho. E uma coisa eu também aprendi com o tempo na liderança, de investir em pessoas. Né? Quando eu vou repreender, às vezes eu falo, olha, você é uma bênção e ninguém vai tirar isso de você. Agora você precisa melhorar nisso aqui. Isso aí. Que bacana. Porque eu reforço a identidade da pessoa primeiro, quem ela é em Deus. Exaltar, corrigir e exaltar. Então, a liderança. Me explica isso aí. Exaltar, corrigir, exaltar. Exaltar você... Porque, tipo assim, quando você chega para alguém, você é um líder, e você já chega já corrigindo, todo mundo tem algo bom. Sim. Então você exalta, parabéns, chegou pontual, corrige e vamos lá que eu conto contigo. Exaltar, corrigir e exaltar. E eu sempre, até hoje eu nunca dirigi uma igreja, nunca fui pastor dirigente de uma igreja. É porque em Minas não tinha esse lance de dirigente, aqui que tem. Eu nunca fui o pastor titular de uma igreja. Então, eu sempre tive debaixo da liderança de um pastor, né? Um pastor sênior. Então, o que eu aprendi a minha vida inteira? Você não é o pastor da ovelha, você só está cuidando dessas ovelhas. Então, eu nunca tive a oportunidade de falar assim, eu vou ferir uma ovelha. Hoje eu vou pegar essa ovelha. Eu nunca tive essa oportunidade. Então, eu sempre tive que fazer o que Paulo ensinou, exortar com amor. Isso aí. Porque, e sobretudo, não porque tem um pastor sobre mim, mas porque o pastor dessas ovelhas, que é o pai, né? o sumo pastor, ele também está me olhando. Uma vez eu ouvi Paul Walsh falando, e isso para casamento também se aplica na igreja, ele falando assim, cara, você tem que tratar bem sua mulher, sabe por quê? Porque o pai dela, ele está olhando para você, e se você fizer alguma coisa com ela, você vai se ver com ele. Cara, eu passei a olhar pra minha esposa diferente. Porque o pai dela, cara, se eu tratar ela mal, se qualquer coisa que eu fizer contra ela,
Acabou, mano. Na hora que eu orar, Deus não me ouve. Na hora que eu pedir, Deus não me atende. Por quê? Porque eu desrespeitei minha esposa, porque eu fiz algo contra minha esposa. Então essas coisas fazem a gente refletir, né? Às vezes quando você é jovem, como eu fui, e você chega ao poder, sem essa instrução, você se torna um cara ditador, sem né? coração, sem amor. É. Que pisa, que fere, que machuca e tá nem aí pra ovelha. Como ela vai Cara, eu tenho que lidar falar depois. isso pra ele, cara. Eu preciso falar isso pra ele. Uma coisa me chamou a atenção em você, cara. Você pensa. Sabe por quê? Eu ia falar isso quando você falou que você estava num show lá em Porto Seguro e você olhou pros lados, né? Viu aquelas... Sodoma e Gomorra. Não, eu tô falando aquelas Satanás, celebridades lá. Sodoma e Gomorra. Cara, eu amo, cara, isso. Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, o momento de você estar só e pensar. Pensar pra dentro, não é pensar pra fora, é pensar pra dentro. É você olhar pra dentro de você e falar, cara, quem sou eu? É por isso que muita gente não se encaixa no ambiente que está, porque ele pensa muito, vai, pô, isso aqui não é pra mim, não. Aí tu falou isso aí, veio na minha mente, Augusto Cury. Ele fala muito sobre isso. Cara, você pode estar na Babilônia, meu irmão, como Daniel. Mas a mente não é da Babilônia. O corpo pode até estar naquele meio, mas não é, a mente não é. Por isso que a gente fala muito sobre mente. E tu falou isso agora. Você fala, cara, como é que eu vou ferir uma ovelha que não me pertence? Como é que eu vou ferir alguém que não é meu? Eu tô cuidando, meu irmão. Então eu tenho que ser o quê? Pô, isso aí é top, cara. Um ótimo É entendimento. um cara que usa o cérebro, cara. É um ótimo entendimento. Aí eu falo que aqui as ovelhas não são minhas, elas têm um dono. Ó. A orientação que Jesus me deu foi a que deu para Pedro lá. Cara, tu me ama, cara. Então cuida das minhas ovelhas. São minhas, Naldo, não é sua, não. Então só cuida, pô. Orienta, né? Tiver que exortar, tu exorta. Mas ama, acima de tudo, ama, porque elas são minhas. E você vai prestar conta delas. Tô certo, pastorzão? Claro. E ovelha é o que Jesus falou, cordeirinhos, cara. Você vê que muita gente... e aí eu volto lá naquele papel social. Muita gente não teve a instrução do pai e da mãe. Não teve o conhecimento teológico, bíblico. Não teve o mínimo conhecimento de uma formação acadêmica. E você, às vezes, como pastor, vai ter que dar tudo isso para eles, cara. Suprir, né? Suprir tudo isso. Aí por isso que Jesus fala cordeirinhos, né? Por que é um cordeirinho? É aquela ovelhinha na idade tenra. Ela não sabe de nada, cara. Ela tá ali perdida, não sabe o que é o mundo ainda. Cuida dos meus cordeirinhos. E algo interessante também que a gente tem que pensar que a ovelha escolhe o pastor, mas o pastor não escolhe a ovelha. Oh, Esse cara fala assim. esse é nosso tormento, mano. E esse cara fala direto, tu falou direto que ele falou ali da esposa dele, né? Tu fala isso direto. Cara. Os maridos aí que, né? Cara, se você for ver. A oração sobe, pastor. Foi o que ele falou. mas sabe o que é mais sobe, chato? Cara. Pedro fala isso. Hã? Para que não seja impedida as Pedro vossas fala. orações. Mas sabe o que é mais chato? É quando eu vou fazer, ela fala assim, ó, depois Deus não vai te ouvir não, hein? Ela já pegou a deixa. Já pegou a manha, já Pegou a pegou a fraqueza, manha. pegou a Filho, fraqueza. uma esposa que conhece Bíblia, deixa o pastor em maus lençóis. Deixa. Forte isso. Isso que ele falou aí, cara, Paulo escreve lá em Efésios 5, quando ele fala sobre o relacionamento conjugal, ele usa a igreja, o amor de Cristo pela igreja, né? Ele iguala o amor de Cristo pela igreja ao amor do esposo pela esposa. E é tremendo, meu irmão. Pasme aí, não foge dessa não, tá? Ele fala o seguinte, Frank, ele fala que assim como Cristo deu A vida. tu também deve dar pela Maíra, mano. Segura essa aí, meu irmão. Amém. Amém, isso aí. Forte. Casamento é pra sempre, né? Cara. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente não tem- crê nisso. Vamos falar aqui com o pastor agora. Pastorzão, casado e vindo pro Rio de Janeiro. Que ideia foi essa? Então, isso acabou de passar pela minha mente aqui, é o seguinte, eu tenho percebido na minha vida que de tempos em tempos Deus ele fecha um ciclo na minha vida. Pô, legal. Né? Ele fechou o ciclo da infância quando eu descobri a espiritualidade. Agora você já não é mais aquele cara bobão que faz qualquer parada. Parou de ser que menino, fica né? pulando muro, É. fica pegando... Porque a gente tinha uma empresa de água, né? Aqui é a SEDAI, né? Essa é Lá da... era SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Então a gente ultrapassava o limite que a gente não podia para chupar a manga. Pô, mas a gente era criança, cara. A gente não ia ser preso por causa disso. É. A gente fazia na inocência.
pegava o cavalo do outro, andava. Aí, Então, ó. aí vai vir uma lista de coisas, né? Uma Vai vir lista uma de lista- pecados. É. Quer confessar agora? Ele não pode nem contar isso pra juventude dele, meu irmão. Não. É pessoa, cara. Pô, mas tu com 7, 8, 9 É, anos... É, mas não é isso é verdade. saudável, é É saudável. brincadeira, é é saudável. brincadeira. É uma saudável. coisa. É verdade. Mas quando eu entrei na pré-adolescência e eu me batizei nos 13, aí alguns ciclos foram se fechando, né? Aí a maturidade veio vindo passo a passo. E eu acredito que aquilo que Deus propôs para mim dentro da geografia, né, o território de Minas Gerais, foi ali nessa juventude. Eu já tinha passado pelo meu período de azaf, quase me escorregar ali, né? De ficar olhando para fora e foquei olhar para dentro. Eu já tinha passado pelo período ali de me aprofundar mais teologicamente, tinha passado pelo período inicial de ser consagrado, ser ungido, cuidar de, né, liderar, né, a juventude. E aí, quando Deus fecha esse ciclo, eu venho para o Rio de Janeiro, no meio da pandemia. Fechou esse ciclo, eu vim. Eu entendia que eu continuaria dentro da mesma denominação. Até agora eu não citei o nome do pastor, quero até mandar um abraço. Pastor de lá, Pastor né? Quando- Flamarion Rolando, foi meu pastor por 18 anos. Um abraço, pastor. Tá. Deus abençoe. E eu fiquei membro da Igreja do Evangelho Quadrangular por quase 20 anos. Né? 99, que foi a data que eu me batizei, fecharia 20 anos. É quase, uns 18 anos, 19 anos na Quadrangular. Então, Deus fechou esse ciclo. Até porque também eu tinha ficado muito... eu sou quadrangular. Tem isso, né? Tem. Você vai vir enraizando Tem. dentro da Eu denominação. sou daqui a assembleano, eu pouco, sou batista. aí um fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É. Aí ali eu fui entender. Eu tinha um anel com símbolos da igreja. Eu tenho Mas tem um cordão. carinho ainda, né, pastor? Tem um O amor, respeito. né? É, o respeito e o carinho. Mas eu entendi que o ministério ele não tá Ultrapassa dentro a de 4 denominação. paredes, né? Não tá Ultrapassa, dentro né? de uma denominação, um ministério. Isso aí. Eu acho que, sobretudo, ficou aquilo que eu desprendi para o reino, a minha submissão, a minha liderança, né? E o meu amor à igreja. Isso Que eu aí. acho que foi o legado O amor à igreja. que eu deixei, e eu sempre volto lá, ministro para a igreja, para a juventude. Mas quando eu vim com o intuito de permanecer dentro da denominação por conta da geografia, distância, porque a cidade do Rio é muito maior do que a minha cidade que eu vim. Então, por causa de trânsito e também não ter segurança para me locomover a longas distâncias, eu preferi, né, procurar uma outra denominação. Quando falei com o meu pastor, ele me indicou a Devec Recreio e eu fiquei lá congregando, né, por 2 anos. E como já tinha sido chamado, logo comecei a me envolver, liderar, ajudar. Né? E quando vi, já estava atuando de novo, pregando, era vice-dirigente lá do louvor, ajudava na juventude, tocava lá com as irmãs, dava glória lá na consagração. Legal, mano. Legal. Cara, não dá, irmão. Uma vez que Deus te chamou, você não consegue mais. Não, é verdade. Se você estiver firme com Deus, né? Porque isso aí a gente não pode abrir mão. No pecado e altar não combina, cara. Exatamente. É o que aconteceu lá com os filhos de Eli, né? É. Uma hora o juízo vem. Eu falo com o pessoal do louvor, gente, eu não vou ficar investigando a vida de ninguém, não. A sua vida, o seu relacionamento com Deus depende de você. Agora, se você ficar aqui em cima, vivendo uma vida de Dupla, pecado, né? quem vai te expor não sou eu, não, vai ser o diabo. Vai chegar uma hora que ele vai mostrar para todo mundo. Aí é você que vai passar vergonha. Então, eu tô aqui para cuidar. Errou, falhou, me procura. Vamos conversar, vamos resolver. Isso aí. Agora, o que você faz em oculto, um dia vai ser Isso revelado. aí. Né? E aí me envolvi, fui recebido, ministrei algumas vezes para a igreja, e aí quando foi em junho de 22, veio uma ligação, você vai ser vice-pastor na Devec Pingo d'Água. Pô, legal. E aí na hora chorei, Pertinho fiquei da gente aqui, né? alegre. Legal. Eu não conhecia essa região aqui do Rio de Janeiro, não conhecia. Não me lembro de ter cruzado o túnel.
É E nem, mas já ouviu. Tô tentando lembrar de algum rap aqui que tinha essa música lá. Tinha não, você não tinha. Cara, Não, Estrada não. da Posse. Foi Estrada na da festa Posse, escola Estrada aqui. da Posse. Estrada da Calma aí, Posse. galera. A gente é dessa época. Não se eu escandalize. conhecia o Rio de Janeiro todo pelos funks. Isso aí. Pô, cara. Conhecia tudo. Conhecia São Gonçalo. Conhecia Niterói. Nova Iguaçu. Algumas partes de lá. Niterói. É. Niterói, Porque bacana. o Claudinho Bochecha era de Niterói. De lá, era de lá. Pô, eu vim pro Rio por causa dos funk, tá? Também? Também. Belfor Roxo. Belfor cara, Roxo. eu não imaginava como era cada comunidade. Porque eu não imaginava. Tem umas que diz que é difícil até pra você entrar. Né? Algumas são meio... Tem umas que... Mas você já foi? Já foi? Já tentou? Não, eu passo muito vindo de Minas, né? Não sei se é vindo de Minas, agora eu me perdi. Mas eu já passei ali perto de São Gonçalo, quando vai ali pra tem Niterói. muito, tem muito. É quando vem de Minas indo pra Niterói, você passa por São Gonçalo. Ah, isso aí. Já passou na Rocinha? Já viu a Rocinha? Não, vi direto. A Rocinha. Cara, ali é então, bonito. na Mó minha mó mente eu não favela. sabia. Rocinha é um mundo, cara. É um mundo, É. mundo. Ali é um... Falava, entendeu? Perdeu, né, cara? A maior favela da agora América perdeu, Latina. agora é a segunda. É a A segunda. primeira agora é Paraisópolis. Deixa eu só perguntar, antes de você concluir Pimentinha? aí. Não é pimentinha, não. Ah, pô. Não aperta o... O senhor convidado, falou não. sobre fechar ciclos. Não, eu entendi o que o senhor quis dizer, né? É mais ou menos, não é, mas é mais ou menos aquele pensamento de Paulo, né? Quando eu era menino, fazia coisa de menino, agora que eu sou, deixei de ser. Uma pessoa que não aprende a fechar ciclos, cara, no seu entendimento, ele tem como ser um bom líder se ele não aprender a fechar os ciclos da vida dele. Ou seja, ele iniciou e quer continuar da mesma forma do início. Você não cresce espiritualmente, cara, porque são estágios. Né? Eu estava no estágio de... como se fosse um período probatório ali. Deus me deu os desafios ali na minha cidade, que se eu não tivesse passado por eles, eu não poderia estar aqui hoje falando com vocês. Exatamente. Eu só tô aqui porque eu tenho alguma coisa. Isso aí. Né? Então, alguma coisa eu vivi, alguma coisa eu experimentei. Pro Valdeci, que também tem um testemunho forte, falar assim, pô, chama esse cara. Então, assim, olha que a gente, quando participa de algo assim, a gente não consegue nem 10%. Não, né, é do que a gente verdade, é realmente viveu. verdade. É isso aí. É algo assim, só pra... Bem superficial. Bem superficial. E edifica as nossas vidas aqui, cara. Muito. Então, assim, vou abrir aqui um leque, por exemplo, submissão. Cara, esse assunto é muito difícil. É muito difícil submissão. Só que eu aprendi, né? Quando a gente vê Paulo falando, né, de Filipenses 2:5, né? Ele fala assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então, olha só. Ele é Deus. Não é que ele era Deus, ele continuou sendo Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele não usurpou o poder que ele tinha porque ele precisava passar por aquele estágio. Isso aí. É quando eu falo para vocês que eu já tinha o título de pastor e colocava as cadeiras para os jovens se sentar. Eles poderiam fazer isso, mas eu fazia por eles. Servir por amor, né? Amor, cara. Eu fazia por eles. Se a gente entendesse que o maior no reino é quem serve. Não, e Então- com certeza alguém viu isso aí, tá, pastor? Não então- passou batido, não. Alguns jovens daquele... Claro, mas por quê? Aquilo que Paulo fala para Timóteo, ser tu um exemplo. Ah, Porque eu só vou poder cobrar de você aquilo que eu faço. Isso aí. Aquilo que o senhor ensina. Isso aí, que você ensinou, né? Então, esse estágio ficou tão marcado na minha vida que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, não tinha mais dificuldade alguma de servir, de talvez ficar numa situação de, sabe, não vou dizer de menosprezo, mas talvez de não ser tão reverenciado. Cara, se me chamasse de pastor, tava bom. Se não chamasse, tava bom do mesmo jeito. Isso aí. É pastor ou não é pastor? Eu sou Eu pastor. penso- Mas eu tenho que te chamar? Não. Meu nome é Joseph. Eu briguei nunca... Porque a pessoa tá te conhecendo, tu não, tem que me chamar de pastor. Não, reverendo. Entendeu? Tem isso, cara. Isso existe. Eles me chamam de pastor assim, cara, mas a gente é muito mais amigo do que... Entendeu? Porque a gente é amigo mesmo. A gente é o cara que senta na mesa, o que eu cara. aprendi lá atrás, que não é o que tá fora, é o que tá dentro. Isso aí. Aí, O que faz a pessoa me reconhecer pastor não é a minha roupa, o que eu tô por lá de fora, é o que tá dentro de mim. Isso aí. Porque, ó, agora eu vou dar um testemunho daqui. Tem um cara, músico lá da nossa igreja, e baterista, que são os mais
endemoniados, né? A gente tem que expelir. Eu acho que eu sei expelir uma até quem casta. é. Eu acho que eu sei até qual é o arroba. Não, O bom é que lá tem vários, então eu não dei não nome. não sabe não. Tem vários. E baterista na igreja tem Ó, muito. é. Tem muito. É. Aham. Toda bateria. Toda Não igreja... deu arroba, mas eu vou falar aqui. Quem é sabe. Pega aí, que é tua, Tafarel. Esse cara, no começo, ele começou a me dar trabalho. E aí, eu poderia ter ferido ele. Eu falo, cara, isso. Porque ele realmente vacilou. Eu chamei ele e conversei. Falei, cara, ó, é isso. Só que ele entendeu. Aí um dia, eu vim fazer uma visita aqui, eu não sei muito região não, tá, gente? Eu vim fazer uma visita aqui em Sepetiba. O cara, pastor, vai lá orar no meu empreendimento, ele constrói casas. Aí em algum lugar aqui perto, que eu não sei dizer onde. Aí ele tinha ido na manhã de consagração, e aí eu tive que levar ele comigo, cara. Aí eu levei ele pra orar, pá, orei, ungi o empreendimento, terminou o trabalho que a gente estava fazendo, ele falou assim, pastor, muito obrigado. Eu falei, por que, amigo? Ele, não, porque você é um homem de Deus e você me permite estar aqui perto de você. Então não foi o meu título, foi o meu relacionamento que fez ele entender quem eu sou. E eu também não precisei forçar É isso aí. que eu sou alguma coisa. Foi ele que viu. Exatamente. Então, nos tempos de hoje, principalmente no advento da internet, os caras forçam muito, cara. É uma falsa O sociedade. Instagram, não sei o que, é vídeo, o cara manda vídeo no seu direct, manda não sei o que, o cara quer forçar. E quando você é, Deus que mostra quem você é. Então, e o tempo, ele vai revelando, né? Ele vai revelando, é o texto que a gente também falou fora, né? De Malaquias, salvo engano, 3,17. E outra vez verão a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Porque ninguém consegue mentir por muito tempo. Ninguém consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Né? Ou você ama o que você faz e Deus te chamou e te capacitou, ou uma hora você vai desistir disso aí, cara. E o evangelho é relacionamento, né, pastor? Se o senhor não tivesse trago ele com o senhor, nesse processo de bater um papo, dar a oportunidade de, imagina o cara, é para eu orar, mas o senhor pastor, ora você, cara. Dentro do que você tá falando, qual que é o normal? O cara falha com você, ó, te amo em Cristo, mas você pra lá e eu pra cá. Aí, Frank. Hoje, esse é o evangelho que a galera, né? Prega. E ele não, ele tava comigo, tava dentro do meu carro, tava vendo o que eu faço. Tava E vendo é a minha nele- rotina. E é nele que você tem que focar, pô. Não, as outras ovelhas estão bem, não estão me dando problema. Esse aqui tá me dando problema, é esse aqui, cara. A gente é muito bom de pregar, cara, mas a gente é ruim de viver. Falácia. Imagine se Jesus, quando Pedro errou a primeira vez, tivesse, não, você não serve mais. Quem ia liderar os discípulos na igreja primitiva? Com certeza. Quem ia liderar a igreja de Jerusalém? É isso aí. O cara que mais errou foi o líder, se tornou o líder da igreja. O cara que mais errou. Pega aí. Pegou? E negou, hein? Meu Deus. Se for pro pecado, ninguém aqui vai cear, não, meu irmão. Aqui só tem pecador. Guarda Guarda a ceia ceia aí, porque porque ninguém deu vai cear, ruim. não. Tá todo mundo em pecado, cara. Eu sou o primeiro, o pastor da igreja, eu sou pecador, tá? Então, mas irmão, examine-se aí, tá? E vamos lá, vamos cear, vamos lá. Pastorzão, eu sou um jovem pastor. Nesse tempo de jovem pastor, qual foi os maiores erros que o senhor cometeu no ministério? Cara, o maior erro que alguém pode cometer é ouvir um conselho e não praticar. Porque o Salomão ele vai dizer, né? Na multidão de conselhos que nasce a sabedoria. E a sabedoria não é ter o conhecimento, é praticar o que você conhece. Isso aí. Aí o apóstolo Tiago vai dizer, não sedes apenas ouvintes, mas praticando. Então, assim, a gente já conhece nessa. Mas na prática, a teoria é diferente. Muito diferente, cara. E totalmente. Então, assim, é na cova dos leões que você prova a sua fé, cara. Se você confia em Deus ou não. O leão tá ali pra te comer, cara. E assim, eu ouvi bastante o Hernani Santos e tem uma época que ele falava muito sobre pecado, porque eu mesmo também confessava, né, as fases ruins dele. E uma coisa eu aprendi com ele, cara. A vida cristã não é você subir numa montanha, né? Porque vai ter sempre os altos e baixos. Então é você saber que você errou e pecou e Cristo está ali de braços abertos para te receber e te levantar. Porque aí é
uma frasinha de efeito que a gente falava muito: cair é do homem, levantar é de Deus. Não é bíblico não, tá, gente? É. Tem muita gente usando isso dizendo que é da Bíblia, Heresias tá? 2:3, procura aí depois. Então, se alguém falar que nunca caiu no ministério, já caiu de novo. É isso aí. Acabou de cair. Caiu Verdade. de novo. Então, assim, quando você tem a consciência, né, que o Deus que você prega, que está perdoando o pecado da multidão, ele também te ama e vai perdoar o seu, você tem força para se levantar novamente e continuar a sua caminhada. É o que aconteceu com Davi, né, pastor? Davi tinha essa concepção, né, cara? Ele queria a presença, ele não queria outra coisa, eu quero a presença. E aí cara. também você tem que entender que eu acredito que vocês tenham mais de que 40, né? Opa! Opa! Eu acredito! Eu não. acredito! Pastor, corta aí, corta aí. Ó, o Moisés tá ali com a barba. Aí, ó. Pelas barbas do profeta, ali a gente já sabe que tem mais Vamos de 40. revelar as idades. 72. Não, mentira. Aqui nós estamos entre anciãos, né? Glória a Deus. Não, gente, eu vou mandar uma diretão pra você aí, né? Ai, meu Os Deus. nossos O ouvintes. que eu posso falar sobre isso é, tipo assim, é você buscar a maturidade. Eu só comecei a encontrar essa maturidade com muito conselho. Conselho. Muitos conselhos. A minha igreja, por um tempo, ela foi meio que se diluindo, porque a gente sabe que hoje tem uma grande rotatividade dentro das igrejas. Mas eu sempre tentei focar naqueles antigos, porque a Bíblia sempre vai relatar os anciãos, né? Aqueles que aconselhavam o rei. Então, assim, eu tinha um senhor de 92 que estava todo dia na igreja, uma senhora de 78. Eu tentava tirar alguma coisa dessas pessoas e eu tive também, dentro dessa trajetória minha, uma discipuladora que foi chave. Que até hoje a gente se fala, muito conselho, muito conselho, muito conselho. Eu errando, aprendendo, errando e aprendendo com os erros e ouvindo os conselhos. Errando, aprendendo com os erros, ouvindo os conselhos. Porque não adianta a gente falar assim, o inteligente aprende sofrendo, o sábio aprende com os erros dos outros. Cara, mas não adianta. A gente tem uma natureza que é muito falha. Então, os conselhos, eles servem para, por exemplo, poxa, eu errei naquela vez porque eu tentei do meu jeito. Pô, então deixa eu ouvir esse conselho aqui para eu não precisar errar, né? E muitas das vezes, agora eu vou usar algo da pedagogia, porque eu também fiz pedagogia, a gente era ensinado assim na matemática. Você fez um cálculo, errou, você apaga e faz o certo. E não é bem assim. Você tem que deixar o que você errou para você não cometer o mesmo erro e fazer do lado certo. E como é que é isso na teologia bíblica? Quando Davi erra, o pecado de Davi foi apagado, mas a consequência do pecado não. Tava lá. Ele falava, o pecado jaz à porta, a consequência. Todos os dias ele se deparava com a consequência do erro. Então, ele se arrependeu, mas a consequência veio do mesmo jeito. Então, quando a gente começa a entender que esse salário do pecado, que é a morte, é a consequência que vai doer todos os dias, você fala, opa, eu tenho que melhorar essas escolhas minhas. Porque senão eu vou viver sofrendo. Mudar de rota, né? E aí, que eu falo de maturidade. Maturidade é você escolher pelo certo, escolher pela vida. E não pelo pecado, que é a morte. Forte. Forte isso aí. E as maiores alegrias que o senhor já teve no ministério até hoje? Cara, os filhos que eu gerei espiritual, porque eu ainda não sou pai. Mas eu gerei. Vamos profetizar sobre ele, Marquinhos? A gente é pai, né? E é bom ser pai, é maravilhoso. Então, na verdade, tá no meu planejamento, né? Nos próximos anos ser pai. Porque eu esperei minha esposa concluir um curso. E ela concluiu nesse ano, para glória de Deus, colou grau. E aí tá no nosso planejamento nos próximos anos. Mas durante todo esse processo, eu gerei muito filho no mundo espiritual. Isso é muito legal. Eu me tornei referência para muita gente. Para muita gente. E hoje eu olho para trás, vejo eles com filhos, com esposas, com maridos. É uma alegria, sabe? né, cara? E alguns, né, pela rede social, a gente tem contato. Chamam de pai também? Meu pai. Então, assim, numa época em que a gente falou de família, onde que os pais estão ausentes, né, o corpo de Cristo vem para suprir essa necessidade, para fazer esse papel social. Isso aí, é uma das frases que eu mais uso, né? Que os pais falharam, o governo falhou e a igreja não pode falhar. A igreja é
é o limiar, né? Entre o fim e a renovação, cara. A igreja ela tem que começar a trabalhar na mente desses jovens para que esses jovens entre uma nova juventude, uma nova geração aí, meu irmão. Pastorzão, a gente acredita que esse podcast ele não une pessoas, ele une propósitos. E o senhor já faz parte dessa família. Eu queria agradecer o senhor ter vindo aqui. Já está convidado por uma próxima. Na próxima o negócio esquenta, tá? Na próxima ele traz o vidro de pimenta e tá aqui. Não, no próximo a pimenta... Mas olha, trazer um vaso de pimenta e colocar aqui em cima, tá? olha, eu nunca tive dificuldade em falar de assuntos polêmicos. Porque as maiores polêmicas hoje, elas estão em torno da juventude, cara. É verdade. Por exemplo, você pegar um assunto de família, cara, é fácil de você resolver um assunto de família, teologicamente falando. Mas vai pegar os assuntos da juventude. Quem confronta mais? Quem critica mais? Quem pergunta mais? São jovens. Jovens. Namoro, masturbação, Tudo. Traição, Tudo. droga. O senhor já está convidado. Toda sexta-feira a gente vai fazer um ao vivo aqui. Vamos falar desses assuntos. Aí. Já tá convidado. O dia que o senhor quiser, a gente vai marcar aqui. Fechado. Ó, dá pra mim, tal sexta-feira, 8 horas, a gente vai botar ao vivo, bota essa molecada lá pra ouvir, pra perguntar, tirar as dúvidas ao vivo. tirar as dúvidas e a gente vai fazer um ao vivo lá. E eu posso dizer também que a família é bombardeada, mas a juventude é muito mais. Muito mais. Ainda mais hoje, né? Com essa Muito internet mais. aí A juventude é muito mais. Muito mais. Com o advento disso aqui, ó. Nós estamos numa era sinistra, cara. É complicado, mas... Aí tem uma máxima também que às vezes eu abri uma caixinha de pergunta e me perguntaram assim, o que é mais difícil liderar, a juventude ou o louvor? Para vocês. Depois eu dou a minha resposta. Eu acho que é a juventude, mil vezes. Cara. O cara no louvor acho que já chega um pouco mais lapidado. Entendeu? A juventude. Pra mim, no louvor, o cara pode dizer, poxa, cara, eu vou deixar o louvor de lado aqui, mas como é que tu vai deixar a juventude, cara? Não, acho que é a juventude. Agora tem que vir. Não. E o que o senhor acha? A juventude ela é mais trabalhosa. Mas quando eu falo de dificuldade, eu me refiro a não ferir a igreja em nada, é o louvor, sabe por quê? Com certeza. Porque quando você tem um problema na juventude, não afeta a igreja. Quando você tem um problema no louvor, afeta a igreja. Afeta a nave da igreja toda. Então, durante todo esse tempo, que desde quando eu fui consagrado, ungido pastor, eu lidero jovem e louvor. E quando alguém da juventude cai, a gente trata a família. Mas quando cai do louvor, afeta a igreja. O corpo, né? Forte, né? Por isso que eu falo com quem sobe no altar. Você tem uma grande responsabilidade. Você está conduzindo a igreja de Cristo. Você está lidando com a igreja de Cristo. E a mesma responsabilidade que eu tenho, eu estou outorgando para aquele que eu dou o microfone para cantar na minha igreja. Cara, porque interessante isso, cara. O pensamento dele ele está conduzindo forte. a igreja de Cristo. Agora pensa. Aí. Ele pode levar a igreja para a sala do trono. Ou ele pode levar a igreja a um fracasso espiritual. Como pastor, adorador. Aí agora eu vou falar por experiência, assim. O senhor não acha que no louvor existe muita regalia e pouca cobrança? Porque, na verdade, pelo peso que o senhor está falando aí, às vezes eu vejo assim, é muito privilégio para o louvor e menos cobrança ou realismo, trazer para a realidade. E às vezes o perigo não está aí. Então, hoje nós temos lá 19 ministros de louvor. Eu falo para eles, para mim não tem diferença nenhuma entre vocês, entre um e outro. Eu não tenho preferido. Quando eu lido com eles, eu lido como se fosse um corpo. Todos estão trabalhando pelo mesmo propósito. E se um deles se desviar do propósito, vai falir o trabalho de todos. Uma engrenagem, né, mestre? É literalmente aquilo que trata lá em Josué, o pecado de Acã. Atingir todos. Porque se um subir com a vida torta, vai comprometer o trabalho de todos. Agora, eu falo para eles o seguinte, eu não tiro ninguém do altar. Quem tira é Deus. Isso aí. Porque ele sacode, né? Tem um texto dos profetas que eu não me lembro agora, não me recordo. Ele sacode a peneira. Ele falou para Israel isso. Vou peneirar vocês. Porque você viu, Israel vai em milhares para a Babilônia, mas volta só o remanescente.
Deus peneirou. Então não acha que tu vai ficar em cima do altar fazendo o que você quer. Isso aqui, a obra não é minha, é de Deus. A minha oração é, Deus arranca. Tem dia que eu falo, gente, hoje eu vim para tirar, viu? Quem não vier na reunião, quem não ceiou, hoje eu vim para arrancar a gente do grupo. Com a foice na mão. Isso aí. Com a foice na mão. Porque se as pessoas não respeitarem o altar, acabou o evangelho. É verdade. Não é porque o altar é o suprassumo do evangelho, não. Mas é porque as pessoas que estão ali indo buscar Cristo, elas têm quem está no altar como referência. Isso aí. Meu Deus. O engano não permanecerá. Então não tem nada a ver com uma escadinha que fizeram dentro do templo. Tem a ver com ser imagem e semelhança de Deus. Para as pessoas olharem, e olha que isso não tem a ver com título. Por isso que eu estou colocando todo mundo no mesmo pacote. Pastor, presbítero, evangelista, missionário, profeta e louvor. Não é por fora, é por dentro. Todos estão no mesmo pacote, porque um está pregando a palavra e o outro está cantando a palavra. Meu Deus, é forte. Tá todo mundo no mesmo pacote. Pode levar para o mesmo, a adoração leva para um lado, complicado não é? Mesmo. Pastorzão, eu queria te agradecer, eu vou deixar aqui o Baiano se despedir. Manhinha tá dormindo, hein? Manhinha tá dormindo. Não, Manhinha e os 82 irmãos, tá dormindo. Irmãos também, a minerada. Antes de encerrar, eu tenho que falar, né? Tenho que falar da igreja. Não, eu ia deixar o senhor passar, vou deixar o senhor falar. Eu vou deixar o senhor se despedir. Deixa só o Baiano aqui se despedir e o senhor vai ter a palavra em nome de Jesus. Fica tranquilo. Manhinha, acabamos, manhinha. Foi um tempo muito gracioso, nós estávamos aqui na mesa. Pera aí, Baiano, rapidinho. Acorda, manhinha! Manhinha deve estar assistindo novela, cara. Minha mãe é aquelas velhinhas, 84 anos, e gosta de assistir novela, manhinha. Jesus vai te encontrar, manhinha. Manhinha entrou no YouTube e tirou lá. Não, manhinha não mexe com você, não. Salvador tá fraquinho. Mas, manhinha, eu sei que a senhora não tem rede social, mas, mãe, fala com meus irmãos aí, mãe. Aí, ó, é muito irmão. 82, irmão. Fala aí com os 10, os 3 a senhora não pode falar, que os 3 a gente não conhece. Mas fala com os 10 aí, os 11, né? 10 não é 10, porque um já foi. Né? Então fala com eles aí, manhã, para eles se inscreverem. Já estão inscritos já. Né? Mas, manhã, um beijão no coração. Bahia linda, amo vocês, tá? Bahia, tô falando de coração mesmo, amo você. Salvador, Feira de Santana, Jequié, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, amo vocês. Mas vamos lá, gente, vamos compartilhar e vamos se inscrever no canal. Bahia, eu quero ver vocês lá em cima de novo, hein? Por favor. Eu ia falar uma besteira aqui, mas nem vou falar, cara. Aí, vai perder mais. Aí, ó. Manda um abraço aí pro extremo sul da Bahia, Medeiros Neto. Aí, ó. Teixeira de Freitas. Conhece, Teixeira de Freitas. Aí, ó. Então, Bahia, vamos que vamos. Rio de Janeiro, foi um prazer estar com vocês. Né? Nações, gratificante saber que vocês estão aí nos vendo. E que vamos, gente. Vamos que vamos. Eu creio que até o final do mês nós teremos 3.000 inscritos no canal. Jesus, pedi 2, mas isso é para a glória de Deus, cara. Não é para nossa glória. Nós não estamos aqui brincando né? Eu tinha algumas coisas para fazer. Garanto que o nosso pastor também tinha algumas coisas para fazer. Ele abriu mão para estar aqui nesse momento. É verdade. Então recebe essa palavra, esse testemunho como edificação para a tua vida, para o teu ministério. Tá bom? E continua junto conosco aí. Tem muita coisa boa para acontecer, tá bom, gente? Obrigadão. Deus abençoe a você, a sua família, o seu ministério, tá bom? Em nome de Jesus. Pastor, sem palavra. Muito obrigado, tá? Pela sua presença. Gente da melhor qualidade. Cantador de rap. Tu se identificou, né, irmão? Eu gostei, cara. Eu viajei aqui, cara. Lembrando do rap. Vou fazer um rap pra ele conhecer Sepetiba. Na rua tal. Não, maneiro. Foi uma época que, né, pastor? É a época, né? Foi a época. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério. O senhor já está convidadíssimo para voltar pra gente fazer esse ao vivo com a juventude aí. Depois, se o senhor quiser, a gente marca aí, a gente no off. Tá, essa câmera do senhor, fica à vontade aí. Então, quero deixar um convite para que vocês possam conhecer o nosso trabalho, a DVEC Pingo d'Água. Ela está situada ali na Estrada da Pedra, 5.500. Nós temos uma extensa programação lá, quero deixar aqui só alguns convites, como, por exemplo, a gente tem o culto de celebração todo domingo, às 18h30. Nós temos o culto da palavra toda segunda-feira, às 20 horas, e o culto da vitória
também às 20 horas. Temos a rede social da igreja, que é a devec.pingo d'água. A minha rede social que vocês vão encontrar aí também pelo podcast. E vai ser um prazer receber você, receber a sua família. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Show de bola. Big Boy, bota aí depois na descrição do vídeo, Coloca tá? sim, tanto do pastor, posso colocar da igreja também? Da igreja, Claro, do claro. pastor. Tá na descrição do vídeo Tá aqui. bom? Show. Vai estar na descrição, galera. É bom referência, a estação. É em Pingo frente ao d'Água. Pingo d'Água. Em frente à estação. Exatamente em frente. Soltou no Pingo d'Água, tu vai ver a igreja assim de Já frente. vi. Show de bola, Advec. Obrigado, galera. Fala aí. Aqui, Big Boy? Você, Aqui. você me quebra, Big Boy. Eu te avisei antes hoje. Fica com Deus, galera. Muito obrigado aí. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério. Fui!